The Army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. Every eye, every weapon is trained on the ship. It's been that way for 2 hours. And the tension is just beginning. Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening. Fala galera, esse é o episódio 157 do podcast Filmes Clássicos e nele a gente vai fazer algo bem diferente do que a gente já fez antes no podcast. É porque esse episódio foi concebido na forma de uma live, um livezódio que a gente fez sobre ficção científica dos anos 50. Então qual foi o esquema? A gente foi para o YouTube, fez uma daquelas nossas lives, passando vídeo, interagindo com o pessoal, só que a gente também capturou os nossos áudios individualmente e depois isso foi editado e a gente está disponibilizando aqui para você essa edição para você curtir na qualidade do podcast Filmes Clássicos, com direito a trechos de filme, trilha sonora, tudinho aí. A gente fala aqui principalmente de 4 filmes: O Dia em que a Terra Parou, A Guerra dos Mundos, 1953, Vampiros de Almas, 1956, e a gente termina nos aprofundando em O Incrível Homem que Encolheu, filme lançado em 1957. Pessoal, fica aqui aquele apelo: se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? You must say these words: Klaatu, Barada, Nikto. Please repeat that. Klaatu, Barada, Nikto. You must remember those words. É isso aí, galera! Estamos ao vivo! Yes. Nossos maravilhosos GIFs, vocês já devem estar vendo aí os GIFs sensacionais. Fred Almeida de Pica-Pau Gigante, sou eu que vos falo aqui. Alexandre Cataldo é o nosso gorilão aí alienígena. Fala aí, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Alô, tudo bom? Beleza, eu não sei o que é pior, cara, se são os GIFs ou é quando a gente tira os GIFs. É isso? Vamos aí. Eu me achei até bonito, ó, agora piorou. Sérgio, fala Sérgio, falando de São Paulo, tava tudo bem? Bonito aí, hein? É, rapaz, seja bem-vindo aí, gravação desse episódio, falar tudo sobre ficção científica dos anos 50. Rafael, blog Palavras de Cinema, tudo bem, Rafael? Ô, meu caro Fred, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui novamente com você e com toda a turma do PFC, e hoje acho que vai render bastante, viu? Vamos nessa. E Fábio Hockenbach ali, ó, alienígena, It Came From Outer Space, fala Fábio. Tudo vindo bem, do pessoal. espaço. O olho me persegue, né? O Damiani me fez com o terceiro olho, tu me botou um olho só. Vamos lá, é o olho da sabedoria. Tem que equilibrar, né, cara? Tem que equilibrar. Agora você tem 4 olhos, pô. 3 mais 1. E, por último aí, Vampira. Chega mais Vampira. William de Andrade, fala aí. Boa noite, Fred. Boa noite, meus caros. Tudo bem? Tudo certo, cara. Prazer estar com vocês aqui hoje de novo. Beleza. Só explicando pra galera aqui como é que vai funcionar a live aqui em termos de vídeos, né? Geralmente quem assiste a gente sabe que a gente passa
vídeos dos filmes e tal, né? A coisa mais coordenada enquanto a gente está falando, os vídeos respectivos estão aparecendo. Para a gente ficar, na verdade, para eu ficar mais livre aqui e poder participar do episódio, a gente preparou um clipão que vai rolar com trechos de 30 filmes e a gente vai comentar aqui no episódio os 4 filmes principais que a gente vai destacar e vamos falar da ficção científica de uma maneira geral também, né? Acho que a gente pode até começar dando esse panorama aí, né? Da ficção científica como um todo. Como é que ela começou a surgir aí como um gênero, né? O Fábio até descobriu isso num livro. Que bacana, né? A gente sabe que existia ficção científica desde lá, 1902, né? Inclusive, se cita um filme que veio até antes da Viagem à Lua. Mas é bacana que mais de um autor acaba colocando essa época que a gente vai falar hoje como uma espécie de início oficial da ficção científica, porque pela primeira vez existe um conjunto de filmes sendo produzidos em torno de um mesmo tema, com mesmas características, enquanto antes havia questões isoladas. É o Eric Dufour, que é um autor de um livro português muito bacana, o Cinema de Ficção Científica. E ele dá bastante destaque justamente para os filmes que a gente vai falar hoje. Apesar de ser um movimento ali, né, uma época em que você acha muito pouca referência em livros mais sérios, né? Por exemplo, pega o livro do Mark Cousins, tem muito pouco falando sobre essa época que a gente vai debater hoje, por mais importante que seja, né? Eu achei bacana essa coisa de você reconhecer o conjunto de filmes como que seria o início, de certa forma, organizado de um gênero que vai se reproduzir depois, mas a gente sabe que existia antes, né? Sim, antes disso já existiam ficções, né? Isso, década de 20, década de 30, né? Década de 40, mas acho que na década de 50, para você ter uma ideia, o IMDb lista cerca de 193 filmes só americanos de ficção científica, enquanto que na década de 40 foram 57. Então a diferença assim é absurda, né? A ficção científica, acho que a primeira maneira em que ela começa a ficar mais popular é através das revistas, né? Na década de 30, revistas como Amazing Stories, Unknown Stories. Tem uma revista também chamada Astounding Stories também, isso, bem lembrado. Tem a The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que é onde começa a escrever o Richard Matheson, que vai ser um dos maiores autores aí de ficção científica e fantasia. Vai fazer muita coisa para o Twilight Zone, né? Além da imaginação. E vai escrever o roteiro e o livro, né? Antes de um dos filmes que a gente vai comentar aqui, né? Que é O Incrível Homem que Encolheu. Robert Heinlein também surge, né? Sem falar que, Robert Heinlein também. Na mesma década ele vai pelo menos botar, acho que uns 2 clássicos aí da literatura de ficção, né? Que é Eu Sou a Lenda também, né? Também. Exatamente. Que é um filme que teve aí 3 adaptações, né? Sendo a primeira em 64 com Vincent Price, tem a 71 com Charlton Heston e tem o Will Smith, né? Isso, verdade, bem lembrado. O livro é excelente, né, cara? Não sei se vocês já leram, mas é um livro sensacional, baita livro. É uma leitura que eu recomendo, assim. Bacana. Esse gênero ficou muito associado a Hollywood. Acho que acabou sendo um gênero tipicamente hollywoodiano. Mas até nesse período a gente tem outros filmes como Godzilla, né? Eu adoro. Não pensar no Godzilla, feito no Japão. E tem um britânico também. Acho que mais de um britânico até nessa série da Quatermass Experiment de 55, que aqui no Brasil chamou Terror que Mata. Mas... Se me permite, Fred, eu acho interessante, imagino que você já esteja na tua pauta também, falar sobre isso, tentar entender o porquê, né? Que sempre surge um movimento desses, né? Tem alguns fatores que levam a ele, né? Alguns timings ali, né? O mais óbvio, claro, a questão do desenvolvimento científico, a corrida nuclear, né? A corrida espacial e tudo mais, mas... Vamos falar um pouco sobre isso também, porque eu acho fundamental, assim, né? Entender por que todo mundo começa a fazer filmes sobre isso, né? Isso. Tem um aspecto, vamos dizer, econômico nessa história toda, que é justamente nessa passagem aí, final de 40, né? Na verdade, 49, sai aquele decreto Paramount,
que desverticaliza ali o esquema dos estúdios americanos. Então eles param de poder ter cadeias de exibição de filmes. Eles não podem mais ter sala de cinema para exibir os filmes. Então eles tinham tudo sob controle, né? Produziam filme, distribuíam e exibiam o que eles queriam. Eles acabaram com esse oligopólio e o que aconteceu foi que os grandes estúdios começaram a se afastar dos pequenos estúdios que estavam ali abastecendo os grandes estúdios com filmes B. Então você tem um problema em que esses pequenos estúdios começam a ficar sem ter onde distribuir esses filmes, não tem muito mais sala para competir com as grandes produções das majors, que também estavam de olho na televisão, que estava roubando o público delas. Então eles queriam botar dinheiro nos filmes grandes, nos filmes A, justamente para poder trazer o público de volta, tirar o público da TV, né? Só que ao mesmo tempo ali começou também a ficar muito popular a questão dos drive-ins. Até por uma questão econômica, né? Isso. Imagina, você tem um terrenão, abre o terrenão lá, uma tela ali, o que você precisava de investimento, né? E o drive-in é que começou a escoar essa produção desses pequenos estúdios. Então você está muito associado também, né? Esses filmes de ficção científica e terror com os drive-ins. Acho que isso vai até a década de 70, 80. Tem o número aquele, né, Fred? 46 a gente tinha 300 drive-ins. E aí em 49, que é o ano que tu mencionou, pulou para 1.200. Olha só. Aí um ano depois tem 2.200 drive-ins. Um ano depois, em 1950. Você vê. E aí tem demanda, né? Tem demanda. E aí tem toda essa questão que o Alexandre já começou a falar, que também tem a Guerra Fria. Então é uma sociedade que vai estar muito abalada com essa questão, né, da Guerra Fria e essa ameaça de guerra nuclear a qualquer momento. Isso é muito martelado pela mídia. A gente tem vídeos, né, ensinando crianças não, quando você ouvir este som, eles reproduzem o som lá de uma sirene, não sei o que. Vocês duck and cover, né? Pula para debaixo da mesa e se acoberta ali. Os mais velhos aqui, nascidos aí anos 70, vão lembrar que a gente, quando era moleque, a gente ainda escutava muito falar desse negócio da guerra nuclear, inclusive ainda tinha filmes nessa linha, né? The Day After, era um filme assustador, né? Assisti na escola isso aí. De guerra, imagina como era 20 anos antes ou 30 anos antes, né? Era uma ameaça talvez muito mais real, assim, né? De que aquilo ia acontecer. Foi a primeira vez que o mundo viu a possibilidade de autodestruição, né? Depois da explosão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, no final da guerra. Estavam vindo de um conflito recentíssimo, né? E real, né? A gente tá falando de ficção, a gente vai falar de um monte de barbaridades que os filmes mostravam, mas tá vindo a base desse medo, galera, é real, né? E tem mais uma questão, a quarta questão que eu diria, que nem todos os autores citam, mas o nosso amigo aí, Tony Vendramini, já começou a falar na questão ufológica. Eu ia falar disso. O Roswell, né? 47. 47 tem Roswell. Um pouco antes de Roswell, meses antes, tem o Kenneth Arnold, que é um piloto que está voando lá perto de uma montanha. Ele diz ter visto 9 objetos voando em formação. E ele descreveu esses objetos em formato de pratos, como se fossem pratos voadores, né? Saucers. E aí um jornalista cunhou essa frase que a gente conhece hoje de Flying Saucers, discos voadores. Aí tem Roswell, e bem no meio dessa história toda, eu convido vocês a pesquisarem, em 1952 tem um evento que aconteceu por 2 finais de semana de OVNIs sobrevoando a Casa Branca, cara. Um negócio estranhíssimo, testemunhado por dezenas de pessoas, tem registro de radar. Você tem caça da Força Aérea que foi atrás desses objetos, não conseguiu pegar. É um negócio que até hoje é meio mal explicado. As pessoas não conseguem explicar o que foi aquilo. Mas assim, isso estava no imaginário das pessoas, né? Você imagina. Você tem uma ameaça tripla, então, né? As pessoas sentindo ameaça tripla. O medo da bomba atômica, o medo da invasão alienígena e o medo do comunismo, né? Sim. A sociedade americana vivia esse medo triplo, né? E uma outra coisa que contribuiu também, e a guerra tem um papel nisso, obviamente,
que é a evolução da ciência de uma forma geral, inclusive da medicina, da genética. Lembrando, por exemplo, que a descrição da molécula do DNA, né, aquela descrição da dupla hélice de Watson e Crick, foi descrita em 53. Então tudo estava muito ali, né, a flor da pele, os efeitos da radiação, mutações, isso era super, bomba nuclear. Isso, aliás, é uma coisa que está presente sempre, né? Talvez já antes, com diferentes tecnologias, mas até hoje, eu acho que todo mundo que tem um mínimo de sensatez sabe que todos os avanços tecnológicos também têm um lado do perigo e do medo do que isso pode vir a causar, né? A gente está vivendo coisas assim agora, né? Quando você fala, por exemplo, de avanços de vacina, de avanços de várias outras coisas. Né? Eu queria pegar um ponto aqui, Fred. Você citou sobre a questão das propagandas, né, das crianças e tal, e eu me lembrei na hora que tem um filme mais recente que faz uma brincadeira, uma homenagem a isso, mas proposital, que é o filme Tropas Estelares, do Paul Verhoeven, né, que tem também, o Paul Verhoeven tem essa coisa de colocar propaganda, essa coisa no meio e tal, e ele brinca um pouco com isso, fazendo, eu acredito, uma referência a essa época. Mas uma questão também que eu queria colocar é a seguinte: se por um lado a gente tem todo um mundo em transformação, um perigo real, bomba atômica, muitas coisas acontecendo, por exemplo, nos anos 50, principalmente nos filmes mais famosos, digamos assim, do começo dessa década, a gente tem a produção de um cinema um pouco ingênuo. Eu acho isso curioso, porque se por um lado você tem uma ameaça real, você está olhando para a realidade, isso na tela, ela se converte em filmes que têm uma pegada um tanto ingênua, que olham para... Você diz filmes como Destino à Lua... Também, mas também, por exemplo, um filme como, eu acho, O Dia em que a Terra Parou, né? Eu acho que ele tem um lado ingênuo. Ele tem um lado ingênuo que chega até a esbarrar numa propaganda americana, no sentido de que o americano é o ser puro. O americano é aquele ser que está defendendo a sua terra, fazendo ali valer a sua resistência. Mas tem um lado muito apaixonado, o problema é sempre os outros, exatamente. Esse lado ingênuo que me intriga muito no cinema dessa época. Eu acho também que em termos de produção, depois dos anos 60, eu acho que o gênero sci-fi se tornou um gênero mais denso, né? Ele tem uma densidade, eu não sei se talvez por causa de 2001, não sei se pode ser considerado um marco zero dentro do gênero, né? Uma coisa assim, mas eu acho que a partir dos anos 60 a coisa vai ficando mais filosófica, vai ficando mais densa dentro desse sentido. Até nessa época, por mais que as propostas tivessem coisas, ou tivessem alguma mensagem implícita ou subliminar que seja, toda ela parecia meio ingênua, assim, né? Tinha um pouco disso, assim. Acho que a gente sempre tem a tendência também de achar que os caras, quando estavam fazendo os filmes, eles estavam carregados de mensagens e tudo, e na verdade tem sempre a vertente comercial do cinema, eles estavam pegando carona nos temas que levavam as pessoas para o cinema e para os drive-ins. Era um cinema de matinê, né? E hoje a gente analisa aquilo em retrospectiva e vê aquilo ali como um retrato de uma época, de pensamentos, de coisas. Sim, como se faz com filme noir, né? Com qualquer, definido. Com qualquer gênero. Boa parte do sucesso desses filmes nos drive-ins era da frequência de adolescentes. Exato. Então não adianta ter uma pegada muito profunda. O cara não ia pra ver o filme. Então, também. Mas tem mais uma coisa que o William comentou dos anos 60. Ali nos anos 50, a gente vai ver que os primeiros filmes, os caras, eles entravam com roupa civil no foguete. Eles não usavam capacete. Verdade. Sabe? O cara começava a flertar com a cientista que ia junto. Tinha cara de idade, gordo, que era astronauta, que era o professor tal. Nos anos 60, a gente tem o Projeto Mercury, né? Aí os Estados Unidos começam a descobrir o Projeto Mercury, que às vezes começam a descobrir um pouco mais como funciona, e aí se torna ingênuo até pra época tu começar a querer assumir certas coisas que nos anos 50, de repente, é muito livre de te fazer. Claro. Né? Muita coisa depois foi reinterpretada, né? Eu acho que um caso clássico, um caso típico, é um filme que a gente até assistiu aqui pra live, que é o Vampiros de Alma, né? Se tu pegar entrevistas com o autor do livro, com quem fez o roteiro, com quem dirigiu, eles não só assumem, mas até riem do fato de que as pessoas... Existe um grupo de pessoas que fala que ele é uma narrativa sobre a perseguição comunista, ou melhor, ameaça comunista, mas tem gente que diz, né, que era feita pelo
pelo macartismo na época, mas tem gente que diz que ele também é uma crítica ao macartismo por perseguir pessoas que eram diferentes às ideias o próprio Don Siegel falava isso. Então assim, tu pega toda essa produção e aí tu percebe que esses filmes às vezes ele não tem essa ideia simplesmente voluntária, né? Intencional. Às vezes ele é só o zeitgeist daquele momento. Mas eu acho que é interessante você citar esse filme, O Vampiros de Almas, porque eu acho já que nesse caso ele é um filme que rompe com aquela ideia mais ingênua que eu citei dos anteriores, de Guerra dos Mundos. Concordo. Mas é um filme já mais tardio, né? Já é na segunda parte da década. 56. Então, muito mais dentro de uma realidade, digamos assim, possível, a partir do momento que você tem um cara contando uma história, esse cara aparentemente louco, alucinado, contando uma história, e é uma situação em que o cara, ele não tá, as pessoas, você não tá vendo o alienígena ali na sua frente, materializado como em outros filmes, justamente, né? Ele é um filme que trata a paranoia em um outro nível na minha interpretação. Mas só para pegar essa questão dos temas aí que o Alexandre chegou a citar, eu acho que a gente pode até tentar classificar aqui, dividir, já que a gente está falando dos assuntos. Eu fiz uma divisão aqui de cerca de 5 grandes temas desses filmes, né? Tem o filme, como o Fábio falou aí, de conquista espacial. Acho que ele acontece mais ali no início da década. Você tem filmes como Destino à Lua, você tem o Fim do Mundo, que é o When Worlds Collide. Você tem o Da Terra à Lua, que também é um filme que foi competir com o Destino à Lua, que é aquele Rocket Ship XM. Você tem o filme de Conquista do Espaço. Conquista do Espaço é outro também, bem lembrado. Você tem o filme de Visita Alienígena, é o Dia que a Terra Parou, O Homem do Planeta X, Guerra dos Mundos, Vampiros de Alma, O Monstro do Ártico. Mas aí engloba tudo, de Marte. A visita, qualquer tipo de visita. Pois ou abre um subgrupo aí, porque tem a visita do Klaatu lá, que é uma visita tem a quase visita de um embaixador, benigna, né? Pra ajudar a gente. Maligna, a visita que é pra destruir, né? Não quer conversa. A maioria é visita maligna. Não veio pra conversar. Não. Tem o que vem pra salvar a Terra e tem o que vem pra destruir a Terra. Isso. Aí tem os filmes de monstro / aberração por conta da energia nuclear. Aí tem cientistas que fazem alguma besteira ali com a energia nuclear, ou então explodem uma bomba em algum lugar e tal, e desperta algum tipo de monstro, ou causa algum tipo de mutação, né? E os bichos vêm pra cima dos seres humanos. Aí você tem o Monstro do Mar, Beast from Não só nuclear, 20,000 Phantoms. Tem todo tipo de coisa. Godzilla, Tarântula, O Mundo em Perigo, O Incrível Homem que Encolheu, acho que também faz parte desse grupo. O Homem da Quarta Dimensão lá, por exemplo, também. Também. Esse eu colocaria num outro tema, que é o cientista fazendo cagada. A mosca da cabeça branca. Pode ser. É a mosca da cabeça branca, né? O cara vai experimentar ali com uma coisa que dá errado, o monstro de 1000 olhos. Cientista megalômano que se empolga com a coisa e não coloca um limite, né? Que quer aparecer no jornal, né? Isso. O cara mais... E tem mais um outro filme que eu identifiquei, que a gente não vai comentar muito aqui, que é o filme de futuro distópico, né? Tem os filmes que estão nesse período, que também são de ficção científica, tipo 1984. É uma adaptação excelente essa, inclusive, né? Muito uma adaptação boa. muito boa essa adaptação. E tem o On the Beach, que é um filme do Stanley Kramer, já no finalzinho da década, 1959, que é um filme que se passa depois do que teria sido a Terceira Guerra Nuclear. Só lembrando, Fred, como sempre aí, para quem está ouvindo e tem interesse, isso aí tudo vai estar numa lista lá no Letterboxd, né? Todos esses filmes citados, para a pessoa não precisar ficar anotando agora aqui. Sim, já até publiquei ela lá no grupo, mas depois a gente pode divulgar mais. E tem ainda um estilo, Fred, que acaba, acho que não se enquadrando em nenhum desses, mas que esse autor, o Eric Dufour, desse livro que o Fábio falou, né, de ficção no cinema, que ele fala das chamadas space operas. Porque ele não se enquadra, filmes como, por exemplo, O Planeta Proibido, e mesmo aquele This Island Earth, que é o Guerra entre Planetas, né? Isso. Ele não se enquadra muito, nenhum desses. Não é uma conquista do espaço, não é um futuro distópico, né? Mas ele cria uma fantasia espacial, né? Que
talvez fosse um outro gênero aí que a gente não consegue... Mas também eu acho que a ficção científica, em muitos pontos, ela se mistura com o terror também. Às vezes é difícil você saber o que é terror, o que é ficção. Por exemplo, saindo dessa época nos 50, mas voltando para o passado, Frankenstein, por exemplo, é ficção científica ou é terror? Né? Eu acho que mistura as duas coisas, né? Eles se misturam. Até essa classificação que eu fiz, ela se mistura uma com a outra. Tem filme que é conquista do espaço, mas com algum tipo de alienígena junto. E, cara, só queria pegar um gancho nisso que o Rafael falou, que é uma coisa muito interessante, porque quando esses gêneros eles se mesclam, eu ouço pelo menos muita gente, eu não gosto muito de ficção científica, porque sempre é muito... Fora da nossa realidade. Muito efeito. Fora da nossa realidade, é muito efeito, é pra destilar inovações tecnológicas dentro do CGI, aquela coisa toda. Quando tu começa a falar sobre esses filmes, e acho que tu deu um exemplo perfeito, que é o Frankenstein, que mescla terror com, né? A gente começa a perceber que o sci-fi é um gênero feito pra questionar coisas, né? Pro homem pensar da onde ele veio, pra onde ele vai, que diabos a gente tá fazendo com isso aqui. Então, o gênero de ficção científica é um gênero que tem uma carga reflexiva muito grande, né? Muito maior do que destilar efeito de CGI, ou, sei lá, dar susto, aquela coisa toda. Então é legal ter esse olhar, assim, até porque, né, William, muito mais profunda, né? Tem ficção científica que, de repente, ele deixa de ser ficção. Se em 1900 você faz um filme sobre a ida à Lua, é uma ficção científica. Agora, a partir de 70, ele deixa de ser ficção científica. Então tá muito ligada com as discussões do tempo em que ela está sendo feita. Né? E só para confirmar o que o Rafael falou, que o Rafael comentou, eu vou citar 4 filmes aqui para vocês e vocês vão dizer que são terror. Mas olha de onde é que vem. The Stuff, A Coisa, A Noite dos Arrepios, O Ataque dos Vermes Malditos, Força Sinistra. São filmes dos anos 80 que eles são quase refilmagem dos anos 50, mas hoje a gente olha para eles, não, O Noite dos Arrepios é um terror, não é uma ficção. Né? Ataque dos Vermes Malditos, não é uma ficção, é um terror. Mas lá em 1950 a gente considera esse tipo de trama como ficção, porque tem todo um contexto de produção. A título de curiosidade, vamos lembrar aqui que quem inventou a contagem regressiva foi um filme, né? Foi o Fritz Lang, naquele filme A Mulher na Lua, que é um grande filme dos anos 20. Tava lembrando dele agora Exatamente. mesmo. Filmaço do Fritz Lang, A Mulher na Lua, que já imaginava a viagem à Lua nos anos 20, e a contagem regressiva, 10, 9, 8, foi inventada nesse filme, pelo menos é o que tudo indica, né? E depois os cientistas adotaram essa ideia aí. Mas é muito interessante, né? De como a ficção encontra a realidade. Encontra a realidade. Isso me faz lembrar um filme que a gente não vai citar aqui, mas que na verdade ele é adaptado de um romance que é justamente da virada do século XIX para o século XX, que é o romance do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, né? Que ele é muito sutil na mescla desses gêneros, porque ele mescla o sci-fi com aventura. É um filme muito cheio de aventura, né? Mas é um filme que ele prevê... Virou filme em 1960. Virou filme em 1960, com o Rod Taylor, né? E ele é um filme... E ele é um livro, cara, que assim, ele prevê a liberação da mulher, ele prevê as 2 guerras mundiais, ele prevê o amor livre nos anos 60. Tem até um filme dos anos 70, chamado O Século em 43 Minutos, que brinca com a ideia de que o H.G. Wells foi o inventor da Máquina do Tempo, que ele viajou no tempo, voltou e lançou esse livro, A Máquina do Tempo. E quem interpreta ele é o Malcolm McDowell. Pô, é muito legal esse filme. Aliás, A Máquina do Tempo, apesar de que não está no período aqui que nós estamos abordando hoje, ele foi feito como decorrência do Guerra dos Mundos. Não sei se vocês sabem. Que é um outro livro sensacional também. O filme de 53, A Guerra dos Mundos, os herdeiros do Wells, eles gostaram tanto do filme que eles falaram para o George Pal escolhe outro livro aí do Wells para filmar. E aí ele escolheu A Máquina do Tempo, que aí ele próprio dirigiria em 60. Tem uma versão aí de 2002, se eu não me engano, que é dirigido por um tataraneto dele também. Aí, tudo em família, hein? Mas vamos começar a falar. Lembrei de um britânico também, rapidinho, aquele Daqui a 100 Anos. É um filme esse de 36. William Cameron Menzies. Clássico também. 30. Things to Come. Bem legal também. Futurista, né? Mas vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho do Dia em que a Terra Parou. A gente já falou algumas coisas, né? Mas é justamente um desses filmes ali do início da década, né? 1951, de invasão alienígena e, curiosamente, acho que um dos poucos do período que a invasão alienígena, como o Alexandre falou, é benigna. Então, ou quase, quem não viu, né?
É um quase, assim, ele não é totalmente benigno porque ele chega com uma ameaça, né, com um ultimato, né, ou vocês arrumam essa bagunça aí, né, não comecem a experimentar muito com energia nuclear, ficar botando em foguete para sair da Terra, senão o bicho vai pegar. Se começar a ameaçar outros planetas, a gente não tem outra solução a não ser acabar com o planetinha de vocês. Uma coisa que eu acho bem interessante do Dia que a Terra Parou é que é um filme A, né? A gente está acostumado a associar sempre a filme B, e esse aí foi um filme de um grande estúdio, um orçamento legal. É um filme da Fox, né? Um compositor de primeira, né? Que setou aí um padrão de trilha, diretor de primeira, né? Produtor de primeira. E se você avaliar bem, assim, choveu, né, filme B de baixo orçamento, aquelas produções muitas vezes toscas, mas os que ficaram mesmo, se você for analisar, são produções melhores, né? Você pega, por exemplo, Planeta Proibido, MGM, né? O Dia que a Terra Parou, é da Fox, né? Você pega Paramount, por exemplo, todos esses, When Worlds Collide, Guerra dos Mundos, Conquista do Espaço. Então esses filmes realmente daqueles estúdios de fundo de quintal, um ou outro que acaba sendo lembrado, mas não adianta, né? Você coloca dinheiro, você pega um bom roteiro, envolve uma equipe de qualidade, você vai ter um resultado melhor. Esses filmes, boa parte deles acabaram ficando. Tem filmes tem produtoras que eram criadas para fazer um filme. Aí depois do filme a produtora é desfeita. Isso aí, aos montes. E é bem curioso isso, porque a gente sabe que houve centenas de filmes, mas o que a gente vai lembrar na lista praticamente são aqueles que as majors pegaram. Que são os filmes mais bem produzidos mesmo, né? Que tem uma história bacana, que tem algo a mais que não seja só causar o terror ou explorar esse lado fantástico da coisa, né? Esse filme aqui, por exemplo, a ideia para fazer ele surge do produtor, do Julian Blaustein, que o cara leu uma série de reportagens da época chamadas sobre, na verdade, uma coisa que se chamou Peace Offensive, né? Ofensiva da Paz, que é algo que chamou a atenção dele, porque ele achou estranho esse nome, né? Ofensiva da Paz, o que era isso? Era um movimento da União Soviética de tentar um acordo de paz. Só que o mundo olhava para aquilo com uma certa desconfiança. Então ele começou a gestar essa ideia, como é que seria, né? Chegar alguém aqui com uma mensagem de paz e essa coisa não ser crível e as pessoas reagirem mal a isso, né? E é o que acontece no início do filme, né? Essa questão do Klaatu descer. E tudo bem que ele é super imprudente, né? Ele caminha pra frente dos militares e puxa o negócio do bolso e... Aponta pros caras. Aponta pros caras e abre aquele negócio. Souvenir pro planeta. E detalhe que parece uma facabra assim, né, cara? Cara, abre. Sim, cara. Dá um susto até na gente. Parece um explosivo. Não, e ele falou que tava trazendo aquilo para entregar ao presidente, então guarda e entrega na hora apropriada. Não, ele tem que abrir ali na frente dos caras. Não sabe nem quem é o presidente. Ainda fala que com aquilo ali ele ia visitar planetas, né? Levar um Ofuê para um planeta. Mas o presidente americano já naquela época. Tudo bem que não dá para pedir muito, assim, né, coerência, mas o fato da roupa dele também, né? A bala acertar e sangrar também é uma coisa que não tem muita coerência. Se você levar em conta, né? Toda aquela tecnologia, mas enfim, né? Mas aí essa cena, essa sequência é legal porque mostra justamente algo que o filme acho que vai ser muito legal de fazer, que é não tomar muito partido, né? Então ele mostra a raça humana de uma forma geral como um tanto violenta. A gente é assim, a gente reage assim, mesmo que tenha uma pessoa ali bem intencionada, com mensagem de paz. A primeira coisa que o cara fez lá, que o soldado fez, foi pular e dar um tiro nele. E o filme ao passo que também humaniza o Klaatu, né? Humaniza totalmente ele. Mas tem uma parábola aí, né? Que a MPAA da época, eles se sentiram incomodados com isso, inclusive em relação ao que dizia o filme, porque ali tem uma parábola religiosa muito grande, né? Aquela coisa do cara que chega, que é incompreendido, depois ele morre, ele ressuscita, ele ascende. Aí eles ficaram incomodados, tanto é que eles começaram a colocaram diálogos, né? O nome de Carpenter, o Klaatu dizendo que aquilo ali não era uma coisa, que não era um ser todo poderoso, coisa e tal. Isso aí vai inspirar inclusive o Spielberg depois, quando ele faz o ET, essa ideia do alienígena morrer, ressuscitar Mas também é legal, interessante, porque quando você tem ali uma nave, né, toda aquela situação, o robô,
você espera ver qualquer coisa ali de dentro, né? Um alienígena, um ser verde, sei lá, qualquer coisa, só que na verdade é um homem que tá ali, né? Sim. É o nosso espelho que tá vindo dizer pra gente, olha, vocês fizeram merda, cara. Ou vocês param, ou não, né? E o fato de ele estar de capacete, tudo, ele vai pro hospital, depois ele escapa, e todo mundo comentando, como será que é o alienígena, né? E ele, entre todos ali, sendo um homem, e eu gosto muito daquela sequência em que ele tá andando com o garotinho ali pela cidade e tal, e ele fica aos pés da estátua de Lincoln, né? Ainda que ele seja um cara extremamente inteligente, né? Avante do seu tempo, muito mais que a gente, ainda assim ele é um cara que tá, digamos, à sombra de um grande líder americano, né? Então você pode perceber que tem a todo momento essa propaganda americana, e ele diz ainda, né? Ele lê as palavras do Lincoln e fala, esse deve ter sido um grande homem, né? Eu acho que esse medo que a gente estava conversando antes, esse medo dos comunistas em relação à direita ou o contrário, isso nem vem muito ao caso. Eu acho que os grandes simbolismo aí é o medo do estranho, diferente. Esse desembarque do Klaatu parece até com alguma coisa que acho que foi o Tony que comentou mais cedo, que o Stephen Hawking havia comparado a questão da conquista espacial com a época do descobrimento, chegando lá os navegadores ao novo mundo. É exatamente o mesmo tipo de recepção. Aí você fala assim, porque é um indicativo da violência, da raça humana. Não. Sim, e é verdade. Como que uma população de um país que está sendo invadido vai reagir, né? Ou de uma possível invasão, ou da chegada de um estranho, de alguém que ele nunca viu, de um tipo completamente diferente. A primeira reação é de medo, de apreensão, de defesa, de ataque, se for necessário. Então, esse filme simboliza isso tudo, né? Aquilo que eu até tinha comentado em off, né? Esses filmes todos dá para filosofar aqui por horas, né? Porque eles trazem um monte de coisas que são... Você pode chamar de ficção científica, mas a psicologia por trás disso ela é muito real, né? E acontece todos os dias. A ideia é essa, eu acho. É o nosso medo dentro de casa de um invasor, de um ladrão. Como é que é a nossa reação? Você vai entender o tapete pro que você não conhece? Não, você vai reagir, né? Mas essa questão aí de ele não tomar totalmente partido ali dos americanos até incomodou também as Forças Armadas, né? Porque naquela época, principalmente, você tinha que ter uma autorização para fazer um filme que tratasse de Forças Armadas. Então, vocês perceberem, eles não usam as Forças Armadas ali, a Guarda Nacional, né? Porque o Exército lá, a Marinha, a Aeronáutica, eles não aprovaram essa questão do filme. Acho que porque ele não é totalmente isento... nesse sentido de não tomar partido dos americanos ou dos soviéticos, ou amigos ou inimigos que sejam, mas ele coloca assim uma questão de que, olha, né, quando vem aquele encarregado lá do governo falar com ele no hospital, né, que é uma coisa meio bizarra também, eles dão um tiro no alienígena, vão levar para o hospital ali, comum ali, né, qualquer um entra no hospital e deixa eu ver, o alienígena está nesse quarto e tal. Não, mas ele tem uma pomada ali. Mas aí ali vem um encarregado ali que vai falar, não, mas aí o que você veio fazer, não sei o que, veio falar em nome dos Estados Unidos, ele fala, não estou preparado para dar mensagem para um líder americano, né? Eu quero dar mensagem para todo mundo e eu não estou querendo mas saber... Mas desceu em Washington. Mas desceu em Washington, claro. É mais fácil produzir o filme em Washington, né? Que massa, você né? desce no Kremlin lá, ia gastar dinheiro pra caramba pra fazer o Kremlin e tal. Mas a questão é que aí o cara vem se desculpar, não, mas você não entende como é que é a política aqui nesse planeta. Ele falou, cara, não quero saber das suas briguinhas infantis, entendeu? Isso eu acho bacana, essa mensagem. Ele quis dizer que essa coisa, a questão por trás da Guerra Fria, né, toda essa ideologia, no fundo é como ele diz, né, é uma briga, uma tolice, uma coisa infantilizada, né? Coisa infantilizada. E eu acho muito corajoso, cara, dos produtores e dos roteiristas colocarem isso nessa exatamente. época, cara.
Né? Chamar aquele conflito Uma bobagem, de uma besteira, de uma coisa infantil, uma bobagem. Começo dos anos 50, né? E tem uma coisa interessante, uma leitura, né? Porque a gente fala mensagem pacifista, mas ele termina o filme falando, olha, se vocês não pararem, nós vamos destruir vocês. It is no concern of ours how you run your own planet. But if you threaten to extend your violence, this Earth of yours will be reduced to a burned out cinder. Então, assim, é uma ameaça, na verdade, né? E eu tenho uma leitura disso que, na realidade, assim, nós vamos destruir. Nós quem, se vocês não pararem? Aquilo lá tá representando o quê? É o avanço tecnológico, é a própria tecnologia que vai destruir o planeta, né? Não necessariamente são os ETs. O ET pode ser simplesmente uma figuração, uma representação do avanço tecnológico que estava vindo, né, com essa questão de guerra e de armas e tudo. Então ele fala assim, nós vamos até porque a justificativa que ele dá é a seguinte, vocês até hoje fizeram um monte de merda aí, a gente deixou, mas agora que vocês estão com esse negócio de energia nuclear aí, agora a gente não pode deixar, mas tipo, por quê? Se der errado, se o planeta se autodestruir com isso, vai afetar o que eles lá no... Quantos milhões de anos-luz? Não. Ele tem uma abordagem doce, mas ele não tá ali com uma missão pacifista, ele tá ali pra dar um aviso, né? A abordagem dele é que é doce, né? Ele não desceu no planeta pra acabar com as guerras entre os povos, né? Ele veio fazer uma ameaça realmente, mas tem uma questão aí que eu acho que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, eu achei muito parecido a ameaça que ele faz... Porque ele explica, né? No final do filme ele explica, o que a gente desenvolveu é um robô, uma raça de robôs que tem total autonomia sobre a gente e que quando ele é confrontado com algum tipo de violência, ele vai lá e esmaga aquela violência. Então eu achei esse tipo de mecanismo, porque na verdade é um mecanismo do medo, né? Você fica com medo de fazer alguma violência, porque tem uma força tão gigante ali que vai esmagar você, mais violenta que você. Eu achei isso muito parecido com algo que acontecia na época, que está por trás dessa ideia da bomba atômica, da guerra atômica, principalmente do lado dos Estados Unidos, que é o que o Kubrick relata no Doutor Fantástico, que é a história do MAD. Vocês já ouviram falar nisso? No MAD? O MAD é a sigla para o que eles chamam de Mutually Assured Destruction, que é o seguinte, aquela ideia do se você mandar míssil nos Estados Unidos, ele tem um sistema ali preparado para arrebentar com o mundo, revidar automaticamente, arrebentar com tudo. Então assim, se atacar a gente acaba com o mundo. A ideia é essa. Né? Fred, a ideia do Godzilla é exatamente essa também, né? A ideia do Godzilla é exatamente essa. E a questão é o quê? Você não vai atacar os Estados Unidos porque você tem medo de uma força descomunal que vai acabar com a civilização. Então, melhor não atacar. Essa era a ideia por trás desse tal de MAD. Agora é interessante, Fred, porque o conto, O Dia que a Terra Parou, se baseia numa história que saiu no Astounding Science Fiction em 1940, né? O nome do cara é Harry Bates. E aí eu tava lendo sobre isso, que o final dessa história, que se chama Farewell to Master, né, Adeus ao Mestre, era diferente. Que o final a gente descobre que o Klaatu era o servo, e o Gort, que tinha outro nome, era o mestre. E pro filme eles fazem uma inversão. Eles colocam o mais próximo ao ser humano como se ele fosse o cara que tá comandando, só que subjugado ao poder das máquinas, como também faz parte de uma espécie de aviso, de alerta, que ele tá trazendo. Eu achei interessante essa mudança que eles fizeram pro filme. O conto talvez termine melhor, né? Mais interessante dessa forma, né? Mas o filme também faz essa mudança ficar... e uma época que talvez não se falasse ainda em inteligência artificial, né? Eu acredito que esse conceito acaba vindo depois, mas o conto original é esse, né? O mestre ali era o robô, né? Interessante mesmo. Uma coisa, então, que não dá para não falar desse filme é a trilha, a cítara, né? Esse instrumento aí que Teremin, né? Desculpa, cítara. Não sei de onde veio cítara. É Teremin, esse instrumento aí que tô pensando lá no Terceiro Homem, a cítara. O Teremin que virou quase um sinônimo, apesar de que já tinha aparecido no cinema antes, né?
aquele filme do Hitchcock em 46, lá em 45. O Miklos Rozsa fez 2 trilhas, né? O Spellbound, que ele usa o Quando Theremin, Fala e ele o Coração. fez a trilha do Farrapo Humano, Exato. que ele usa o Theremin Mesmo também. ano, 45. Os 2 de 1945, O descrito como o primeiro filme que usou o Theremin é o filme Ódina, de 31. Tá vendo? Antes Sempre ainda, tem um. né? que usou pela primeira vez o Theremin. A coisa pegou, foram esses 2, mas todo mundo lembra, né? Do Theremin no O Dia que a Terra Parou. Né? Principalmente acho que na ficção científica vai ficar muito marcado, né? Vai virar um clichê, praticamente. E do Bernard Herrmann, né? Que depois ia fazer uma parceria longuíssima aí com o Hitchcock, né? De uma década e diversos filmes, né? E o próprio Rocket Ship XM, né, Fred, que você falou, ele usa também o Theremin. Não sei se vocês repararam isso quando assistiram. Não, eu não mas vi ele tem 2 partes, né? Quando mostra na Terra, ele tem a orquestração normal. E ele faz essa trilha, né, com o Theremin, esses sons um pouco distônicos, assim, justamente na parte do espaço, né? Então ele usou isso. Ele é de 50, Se não tem me alguém engano, que né? está ouvindo 50. aí não sabe o que é, pesquisa aí no YouTube, no Google, Theremin, tem artistas aí que tocam isso Inclusive, em orquestra. tem gente tocando essas trilhas. É muito legal, Theremin. muito legal. É bem legal. Que você bem legal toca de ver. sem tocar. É isso aí. Vocês querem falar de outro filme aí antes da gente dar uma pausa aí no intervalo? Vamos falar do Guerra dos Mundos? Guerra dos Mundos. Guerra Isso dos aí. Mundos. Vamos Vamos cronologicamente. Um detalhe interessante é que eu acho que 3 dos 4 filmes, talvez os 4 eu não sei, mas 3 dos 4 filmes aí tiveram refilmagens, né? O Dia que a Terra Parou, acho que foi 2008, Isso. 2009. 2009. Aquela com muito ruim. Keanu Reeves, né? É muito ruim. Né? Horrorosa. Então tá. Só citar mesmo que existe, mas não vale a pena a gente perder tempo. Obrigadão. Não recomenda, né? Cita, mas não recomenda. Né? Isso. O Guerra dos Mundos, né? Que depois vai ter a refilmagem do Spielberg em 2005, que tem série, né? Muito boa. Aí é Pô, filmaço. sabe que eu vi na época e eu lembro que eu não gostei, eu teria que rever ele, bom. cara. Eu peguei pra rever também. Eu aí. gosto muito, pra mim é um dos Mas eu melhores lembro que deles. eu gostei. Não achei um filmaço na época, não, mas eu tinha gostado. Já que o Fred comentou, em 2019 saíram 2 minisséries. Uma muito ruim com o Gabriel Byrne, que eles praticamente detonam com a ideia central, mas se chama Guerra dos Mundos também, é moderna. E uma adaptação da BBC em 3 capítulos que a trama se passa na primeira década do século XX, que é bem fiel ao livro do H.G. Wells, que também essa é bem legal. interessante. Pô, o livro, aliás, do Guerra dos Mundos é um livro excelente, cara. É muito, muito bom. Um dos autores chaves aí, né? Adoro. Tenho aqui até. Um dos autores chaves do movimento. E não dá pra esquecer que é da versão radiofônica do Orson Welles em 38, né? Ah, com certeza, cara. Inclusive, esse filme aqui, o Guerra dos Mundos, 1953, ele foi produzido assim, meio que na surdina, sem crédito, pelo Cecil B. DeMille e pelo George Pal. Né? O Cecil B. DeMille parece que ele queria colocar o Orson Welles para dirigir esse filme. Mas o Orson Welles, tipo, quase 15 anos depois, ele falou, não, chega, já tô com processo ainda pelaquela parada que eu fiz lá no rádio, não quero me meter nessa enrascada aí. O interessante é que o DeMille não queria aparecer. O DeMille não queria aparecer por conta da questão religiosa, né? Porque ele tinha os épicos religiosos e ele não queria misturar. E o filme tem muito de religião, cara. Claro. O filme tem muito de religião. Você sabe que nessa revisão, eu não tinha essa lembrança que ele tinha essa pegada tão religiosa, assim, principalmente na parte final, né? Eu não tinha essa lembrança. Sim. Vocês falaram do filme do Spielberg. Eu, a primeira vez que vi, também torci o nariz, porque eu fiquei naquela velha comparação com o clássico que eu já conhecia e gostava, assisti do Spielberg, colocou aquela família, falei, pô, que história é essa? E meio torci o nariz, os ETs enterrados, foi um negócio que não curti muito na época. E aí eu passei muitos anos sem ver, fui rever agora, que filme, mas que filme. Eu tenho que fazer isso, cara, eu tenho que fazer isso aí. É sensacional o filme. E vendo até na entrevista com o Spielberg, essa história de enterrar, né, os discos voadores, veio da história, provavelmente foi influenciado pelo Invasores de Marte, né? Invasores de Marte que os ETs, eles estão, na verdade, os marcianos, eles estão no subterrâneo, e aquilo marcou muito o Spielberg. E só a título de curiosidade, o casalzinho de senhores do final do filme de Spielberg é o casal da versão de 53, né? Gene Barry e Anne Robbins. Exatamente. Aliás, o Gene Barry eu acho um canastraço. Meu Deus do céu. Tentativa frustrada de ser o Gregory Peck, assim, parece. Mas ele já interpreta ali
um tipo de cientista diferente do Total, cientista do total. Sanjay no Sim. no dia que a Terra parou, porque ele é um cara mais novo, Galã. já tem um galã, já tem um Galã. interesse romântico ali na história, né, envolvendo ele. É todo cheio das tiradinhas. O todo cheio das Sanjay, piadinhas. ele foi um personagem mais inspirado no Einstein. É verdade. Agora, tem aquela homenagem no filme que eles colocam um cara lá que ele era acho que um imitador, né? De vozes. O cara que era conhecido na época, ele faz um repórter que lá pelo meio do filme ele aparece, fica narrando. Você pode ver que ele faz uma voz à la Orson Welles na rádio. Corta o fio dele, aquele que corta eu o fio acho dele. que agora eu não lembro se corta o fio. Ele fica com o fio na mão, assim. Não lembro direito, não. Mas esse filme aqui, naquilo que o Fábio falou, né, de grande produção, é um filme também muito bem produzido, né? Acho que foi o filme que custou mais caro de ficção científica até o momento. Pois né? é, 2 milhões de dólares na época, imagina que era isso. 1 milhão e 400 só para efeitos especiais. O filme produzido pelo C.S.B. Domingo, como eu falei, George Pal, que é um dos grandes nomes da ficção científica no cinema, o George Pal. O filme fotografado pelo George Barnes, cara que já tinha ganho um Oscar com Rebecca. Né, quer dizer, um diretor de fotografia experiente. Não faria filmes B assim, nessa altura, né, do campeonato. Então é um filme de peso, realmente. Botaram grana aí A gente tinha até comentado de pensar alguns comentários aí para, né, ter essa interação. Sim. Posso falar um aqui? O Mário. Manda ver. Mário, eu tava lendo dele aqui também. O Mário botou, né? Adoro os efeitos especiais feitos pelo mestre Harryhausen para os filmes dessa época. Isso. Existe um documentário muito bom sobre a vida dele que pode ser encontrado aqui no YouTube. Eu sei que o Fábio gosta muito também, né? Quer comentar aí, Fábio? Pô, tem cenas de filmes aí nesse clipão, tem vários né? aí, né? Sim. Eu vi. fantoches aí do rei Harryhausen, aquele monstro submarino, acho. Tem vários, inclusive as primeiras oportunidades pro Harryhausen foram nesses filmes, né? Depois ele vai acabar indo pro mitológico, que ele podia viajar mais ainda do que eles queriam. Mas é legal porque os filmes dessa época, eles misturam tanto os efeitos do Harryhausen, como enquanto ele tá trabalhando, eles começam a fazer um outro tipo de efeito, que é um efeito mais mecânico, mais prático, sem o stop motion. E os dois acabam convivendo bem, né? Se a gente for... Nem todos, né? A gente tem uns filmes aí que a gente pode até comentar depois, que até pra época era muito ruim, convenhamos. Mas esses dois tipos de efeitos vão conviver. Isso vem muito também ali do King Kong, né? Porque a própria ideia do King Kong, que fez muito sucesso, ele foi relançado em 52, se eu não me engano. 52, no começo dos anos 50 ele foi relançado nos cinemas, fez muito sucesso, os produtores ligaram, tem gente interessada nesse tipo de filme, nesse tipo de efeito. Como não dá pra ser o Willis O'Brien, né? Trouxeram Harryhausen pra tentar refazer o mesmo tipo de efeito, ele deu essa aperfeiçoada que a gente se acostumou tanto a ver e a gostar aí. Esses caras, né, essa parte técnica é muito importante, né? Inclusive aqui o Guerra dos Mundos, ele vai ganhar um Oscar de efeitos especiais, né? Ele concorre a mais 2 outros Oscars, acho que de som e montagem, mas ele ganha um Oscar de efeitos especiais. E tem um cara aqui, o sujeito aqui, o Albert Nozaki, que é um dos caras também mais experientes aí desse período, que ele muda as naves, né, do jeito que tá no livro, porque no livro as naves estão parecidas com a versão do Spielberg, de 2005, que são, na verdade, andadores ali, né, eles andam. Né? Os tripés, né? Aqui ele desenvolveu uma nave que é tipo um disco voador, né, uma nave de cobre, com aquela cabeça meio porque que tinha ficado mágica, muito ridículo, eles dizem. Ceninha. Tinha ficado ridículo que eles tinham feito em estúdio e eles tentaram mudar pra não ficar Eu gosto muito da sequência da explosão da bomba, cara, eu acho impressionante aquilo. O efeito que ainda tem até hoje, né? Eu fico imaginando aquilo na época que fez com a cabeça da galera dentro do cinema. É fantástica essa sequência. Aquela bem no início ali. Quando eles vão tentar destruir o alienígena, quando eles vão tentar matar e não conseguem, né? E o desconhecimento também em relação à radiação, né? Porque fica todo mundo lá pra assistir a bomba explodindo aí do lado. Beleza, tá todo mundo. Basta botar óculos, cara. Só botar óculos. Coloca o óculos, só vamos assistir. Só põe óculos e se abaixa atrás do carro ali. Tá tudo certo. Agora, algumas cenas ali são fantásticas, né? Aquelas abordagens no início, aqueles 3, né? E depois o padre com a Bíblia. Do padre é muito boa. Cara, sabe o que essa cena do início, quando cai aquela bola de fogo, né? Eu já tinha visto esse filme, daí eu revi. Cara, eu achei muito engraçado a
a sequência, porque assim, tá vindo uma bola de fogo, o pessoal tá ali, não, é uma bola de fogo. O que é aquilo ali? É uma bola de fogo? Acho que é uma bola de fogo. Tem mais outra. Vamos lá ver então, né? Cometa, então, vamos. que legal. Cara, é engraçado, tipo, ninguém tá de cara, tem uma característica também, né? Porque assim como no Vampiros de Almas, aqui é sempre a cidade do interior que é a cidade ameaçada, né? Isso você vai ter também, por exemplo, na versão clássica da Bolha Assassina, né? É o espírito americano que tá ali, né? Aquela cidade pequena. Você vê que tem até, no Guerra dos Mundos, tem até aquela cena do baile, né? Pô, caiu um meteoro, os caras estão fazendo um baile. Não dá pra você entender, era porque a galera tá em pânico ali, né? E eles estão fazendo um baile meio a lá John Ford ali, o negócio. É que os alienígenas, eles têm a seguinte estratégia. Se é para negociar, eles vão onde está a liderança. Eles vão em Washington, vão em Nova York. Se é para destruir, eles começam numa cidade pequena e vão destruindo aos poucos. Mas sempre nos Estados Unidos, claro. Você sabe que no livro a cidade original era Londres, né? Eles invadiam primeiro Londres. E eu acho que essa ideia da cidadezinha pequena, eles já estão espertamente voltando a coisa para o público que talvez mais vai consumir isso aí, né? Que são essas cidadezinhas americanas pequenas, esses pequenos cinemas. Mas também eu acho que tem uma questão ideológica aí, Fred. Eu acho que é para pegar para mostrar o americano raiz, o americano puro, o americano mais próximo daquele mundo, sabe, mais puro ainda, né? Eu não sei, hospitaleiro e tal. Espírito americano, né? O American Way of Life. Tanto que depois isso aí vai ser reaproveitado ali em 2002 pelo Shyamalan nos Sinais, né? É a mesma ideia. E é um cara é sabido que consome esse tipo de coisa, né? É proposital aquilo, certamente. Nesse caso tem a ver com a narrativa também, né? Porque ele começa, você acha que é um meteoro, um disco voador que chegou numa cidade pequena. Depois que ele vai mostrar que aquilo tem um acometimento global, e aí vai pra... É Los Angeles? Outras cidades, Isso. Que é Los Angeles, aí a cidade, a cena na cidade, a destruição de prédios, tudo isso, a coisa fica muito mais grandiosa. Se ele já começa num grande centro urbano, né, para onde que ele caminha, onde que ele cresce em relação a efeitos especiais e tudo isso? Ele começa mesmo, aquela cidade bem, né, bem provinciana, aquelas pessoas simples que vão lá querendo sair no jornal, os caras falam, a gente vai sair no jornal, né? Então acho que tem a ver com essa linha narrativa, né? Agora, vocês acham que a história como ela é contada hoje ela ficou banalizada, ela ficou assim, ficou perdida no tempo? Boba no tempo, no sentido de que uma coisa que me incomoda, um pouco me incomodou mais dessa vez, a forma como que ele conta a história, né? Porque todo mundo conhece, né? Quem não conhece precisa conhecer a história. E eles chegaram no fim da linha. Realmente o fim do mundo, a humanidade vai ser aniquilada. A ideia é essa, né? É quase a sequência do dia que a Terra parou, sendo que aí os humanos não ouviram o Clatu. Não ouviram. Então agora nós voltamos para destruir. Voltamos. Final alternativo. Eles tentam a bomba, né? Que é uma coisa até que não tem no livro, obviamente. Eles tentam a bomba atômica, a bomba não funciona, então agora é só esperar para morrer. E de repente todas as naves param ao mesmo tempo, né, porque os alienígenas são infectados ali por uma bactéria e param ao mesmo tempo. E o que me incomodou um pouco nessa questão, que embora a gente entenda que isso tem a ver com a questão da evolução, que eles não tinham os anticorpos, não tinham as defesas, é que ele reforça muito essa questão religiosa. O personagem principal ali, ele passa por 3 igrejas, tá todo mundo rezando, e uma das frases mais famosas do filme é: nós rezamos por um milagre, nós rezamos por um milagre. Então, quer dizer... E a nave cai na frente da igreja. Pois é. Primeira nave que ele faz ali, que ele coloca uma santa de frente pra gente, essa imagem dentro da igreja, muito forte. Muito forte. Mas eu acho irônico tudo isso, porque... O que mata, no fundo, os alienígenas não é a religião, né, cara? É a ciência, é a questão da adaptação, né, cara? Ciência. Então ele mistura tudo isso no final. Eles parecem esconder isso. Parece que eles estão tentando compensar de alguma forma, colocar a religião para mostrar esse lado humano e tentar fazer a gente acreditar que, poxa, no fim das contas foi a fé que destruiu os caras. Mas... Então, e esse foi o ponto que mais me incomodou, e o livro fala dessa questão, né, de evolução de uma forma mais clara, e o Spielberg pega bem isso no final, porque ele fala, por causa de bactérias, pequenos seres que Deus colocou na Terra, mas ele fala, à custa de 1 bilhão de mortes, né, de seres humanos, o ser humano conquistou o direito de viver nesse planeta. Então ele traz essa questão evolutiva de uma forma muito mais bacana. Lógico, nós estamos em 2005 já,
né? Mas eu não me lembrava dessa pegada religiosa assim na versão forte, de 53. É que é uma adaptação muito mais livre, né, Sérgio? O livro ele não tem uma narrativa muito clássica de um personagem. Tem até ali a coisa do cara buscando a esposa dele, mas é muito nas entrelinhas. E eu acho legal do filme do Spielberg porque ele tenta, inclusive nisso, ser mais próximo do livro original. Porque a gente tem o Tom Cruise buscando a esposa para levar os filhos. Então até isso ele tenta se aproximar um pouquinho do livro original, inclusive na abordagem científica. Mas realmente, eles fazem tomam tanta liberdade com o livro ali, que eles tentam adaptar para a própria ideia, para a própria imagem de relação de ciência e religião. Isso também me incomoda. Eu até comentei com vocês no grupo, que para mim, dos 4 filmes principais que a gente vai falar, eu não vou dizer que ele é o pior, mas ele é o que para mim parece mais ingênuo, e mais até do que o dia em que a Terra parou. Vale lembrar também que a versão do Spielberg ela foi feita em um momento que ele diz que você tem a guerra do Iraque e tal, e aquilo foi o reflexo, Guerra dos Mundos seria um reflexo daquilo tudo, né? Assim como o de 53 acaba sendo um reflexo da Guerra Fria e tal. Então você tem as questões do tempo também inseridas ali, né? E o personagem do Tim Robbins, que eu acho que é um personagem que tem um peso muito forte e que dialoga muito com a época em que o filme é feito, então, que não tem, né, na versão de 53. A paranoia do 11 de setembro, né? A paranoia da invasão. Exatamente. Ele já tinha feito um filme em 2004 sobre a paranoia do 11 de setembro, né? Que era o Suspeito da Rua Arlington. Baita filme. O George Barreto, que está assistindo, ele comentou também, a gente estava falando da cidade do interior, o Nolan também usou essa artifício aí da cidade do interior em Interestelar. Bem lembrado também. Vampiros de Almas, Invasion of the Body Snatchers, filme de 56, que teve refilmagem muito também, né? Mais de uma refilmagem, muito boa, de 78, eu não sei se todas são boas, mas de 78 é legal, com Donald Sutherland e Brooke Adams. Tem 93 também, essa eu não lembro. Tem 93 e tem 2007, cara, com a Nicole Kidman, né? E o Daniel Craig. Isso, Invasores. Eu acho que essa eu não assisti. Também não assisti. Eu vi só de 78. A de 78 eu acho muito boa, excelente. É boa. A do Abel Ferrara eu acho ok, nada de grandioso. Mas tem um final diferente ali, né? Eu acho que é um filme considerado aí o topo do filme paranoia anticomunista, e aquilo que o William já falou, né? Tem uma galera que tem uma visão, né? Na verdade, esses os dois grupos, né? Os comunistas e os anticomunistas. Os comunistas, alguns comunistas viram o filme como uma paródia ali dessa neurose macartismo, né? Do macartismo, e anticomunistas viram o filme, alguns deles pelo menos, como algo que estava ali dizendo, olha, tá vendo o que acontece se o comunismo chegar nos Estados Unidos, as pessoas vão ficar iguais, vão perder as emoções, nós vamos deixar de ser seres humanos, né? Tem até um diálogo do Kevin McCarthy, do personagem dele, no filme, que ele fala isso, a gente já começou a se entregar, a gente tá perdendo o que nos torna humanos e tal, né? E é engraçado isso, Kevin McCarthy, né? Pois é. Relacionado com o senador McCarthy, é irmão, é primo, distante, né? Tem essa coincidência. E o louco é que quem estava envolvido na produção zomba disso aí, né? Zomba disso aí. O Don Siegel diz que não fez o filme pensando nisso. Ele que foi o diretor do filme. Ele, inclusive, tem gente que diz que para ele era mais uma questão que tem no filme, né? Que eles não podem dormir, porque senão eles podem ser substituídos lá pelos seres, né? Que são clones deles. Mas a questão é que o Don Siegel, ele era um cara que tinha uma insônia pesadíssima. Então, tinha esse detalhe. Esse é o meu preferido desses 4 que a gente está falando hoje. É muito bom. Gosto muito desse filme. E gosto principalmente desse gancho ali, filosófico, mais uma vez, o seguinte, que lá no meio do filme também eles falam... ou em vários momentos, né? Tá, mas o que tem de diferente em relação ao seu tio? É igual, é a mesma cara, né? Mas não é ele, falta alguma coisa. Ou seja, aquela coisa, o que é a natureza humana? O que distingue, né?
E todos, depois que são substituídos, vêm com aquela conversa: não, você depois que for substituído, você vai ver, é muito melhor, você vai gostar. Entra aqui pra Amway, parece vendedor da Amway. Vem pra Amway, tu vai E gostar. ele resiste: não, eu não quero. Tá? Ou seja, ele quer manter a natureza, a essência humana dele. E em que consiste, afinal, essa? Isso é o grande gancho desse filme, né? E isso é um detalhe no filme também, que acho que torna ele um pouco diferente de outros, de invasão alienígena principalmente, é que a invasão alienígena ela não é colocada como algo totalmente ruim, né? Sim. Por um lado você perde esse elemento do ser humano, de se apaixonar, de ter emoções fortes, mas por outro lado também você não sente raiva, você não tem, né, essa gangorra, você vai se tornar um cara sereno, né? Mais ou menos igual a todo mundo ali, mas uma coisa mais flat. Uma coisa que eu acho também, não ia dizer curiosa, mas acho que a palavra é sintomática, né, do momento do zeitgeist que se vivia ali, é de que ele tem essa dupla interpretação, né? As pessoas que tratam aquilo, relacionam aquilo com uma crítica ao macartismo, outros anticomunista e tudo mais. Mas era incrível como essa aura pairava na época, e tu tens, não só no cinema, mas especialmente na literatura sci-fi, isso era uma coisa profundamente abordada, né? Eu já falei ali do Eu Sou a Lenda, que, pô, total, né? Quem já leu o livro, quem já leu até o filme, quem já viu o filme ela é meio superficial nisso, mas o livro, ele se aprofunda muito nisso, nessa coisa do cara ser um tirano ou não, o que, né, ele mostra os dois lados, assim. O Ray Bradbury tinha já feito isso com o Fahrenheit 451 também. Como é que é o nome do autor? O Arthur C. Clarke tinha feito O Fim da Infância, que também fala sobre isso, sobre a evolução da raça humana, que tá deixando de ser tão simplória, vamos dizer assim, como a gente é, e tá evoluindo para um outro patamar, né, com a ajuda de outros seres, aquela coisa toda. Então, era uma aura que pairava naquele momento, né? Isso não foi só pro cinema, mas na própria literatura sci-fi daquele momento foi amplamente. Eu não sei se algum de vocês assistiu um filme chamado Invasores de Marte. Não. Eu vi. Tá, Invaders from Mars. Eu não vi, Fábio. Pois é, aí que tá. O Jack Finney escreveu O Vampiros de Almas em 55. Esse filme, o Invaders from Mars, é de 53. 53. Inclusive, ele devia ter sido lançado antes do dia em que a Terra parou. Ele era para ser o primeiro filme sobre invasão extraterrestre e faltou recursos. Então ele foi lançado pouquinho depois, 2 anos depois, né? E aí é interessante porque o livro mostra um menino que vê cair uma espaçonave atrás da colina da casa dele, o filme. E aí o pai dele vai lá ver, quando o pai volta, o pai dele tá totalmente estranho e tem um buraco na testa. Já é essa Depois, ideia, né? Ele leva a mãe do menino pra colina e a mãe volta diferente. E ele é mas tão voltado à questão anticomunista, a base é a mesma do que o Jack Finney vai puxar para fazer o livro dele. Claramente uma referência. Mas a professora do menino que é possuída também, que se torna estranha, quando ela se torna estranha, ela volta vestindo um vestido vermelho, todo sexy, que não tinha nada a ver com ela. É um filme do Cameron Menzies, e ele antecipa demais ali o Vampiros de Almas. Né? Então o próprio Finney, ele vai escrever a obra dele um ano antes do filme, inspirado por esse filme do Menzies também. Isso aí é uma inspiração muito clara. Curioso, eu vi esse Invasores de Marte. O curioso é que ali, quando os seres humanos, entre aspas, voltam clonados ou substituídos ou alterados eles estão com um chip no cérebro, né? Eles estão com chip no cérebro. Só que eles voltam violentos, né? Tem uma cena violenta que o pai dá uma porrada no garoto, joga o garoto no chão. Aqui é diferente, como eu falei, né? Os aliens, eles não cometem nenhuma violência no filme, assim. Eles só querem pegar os humanos que restaram, no caso é o casal ali naquela cidade. E assimilar, e botar eles num quartinho lá, no escritório dele lá. No escritório não, né? No consultório dele, que ele é um médico. E deixar eles virarem também aquela espécie de zumbi lá, alienígena, que sai do casulo, sei lá o que é aquilo lá. Agora, esse filme, ele é interessante também, porque tem algo semelhante com o que o Rafael falou, que, na verdade, em outro filme, né, que é um cameo que o Kevin McCarthy faz na versão de 78. Não sei se vocês vão lembrar. Ele no carro, ele interpreta mais ou menos a mesma cena final do filme, né? Ele no meio dos carros. Só que é na cidade agora, desesperado.
Exatamente. É bem legal, bem legal. No Vampiros de Almas, quem aparece é o Sam Peckinpah, fazendo uma mini ponta como ator. Também. Caramba. Ele é o cara do gás. Tem Isso. uma cena que ele vai... que eles escutam um barulho no porão e aí ele vai ver quem é que tá no porão, aí aparece um cara do gás. Esse cara do gás é o Sam Peckinpah, que é assistente de direção legal, do Don Siegel. Não sabia Não também. sabia disso, não. É, Adoro bacana. Bem Peckinpah. novo, bem novo. Agora é curioso, né? Porque eles tinham medo que esse filme é aquela coisa de ser um filme de ficção de monstros que não aparecem os monstros do espaço, né? Eles tinham medo de ser um fracasso e o filme ele rendeu 5 vezes o que ele custou. Foi em termos de sucesso. Eu ia falar exatamente isso. Uma das grandes forças hoje que esse filme tem, porque ele sobrevive tanto ao tempo, justamente por não mostrar de uma forma tão explícita os monstros. Porque vários desses que a gente já viu e reviu agora pra fazer Viraram comédia, esse episódio, a gente vê que a hora que mostra o monstro, né? A hora que mostra o monstro, você fala, nossa, né, eu preferia... E a mão da mulher de 15 metros. Não, tem umas coisas que são, assim, propositalmente grotescas, como aquele pica-pau maluco que o Fred colocou, aquele gorila com escafandro, umas antenas. Aquilo propositalmente é pra fazer rir mesmo, mas tem algumas coisas que quando eles mostram, o próprio Guerra dos Mundos, né, o olho tem 3 cores, assim, sabe, É uma TV. É uma TV, você olha... O Howard Hawks, quando produz o Monstro do Ártico, na história original havia as transformações que a gente viu no Enigma do Outro Mundo. E eles chegaram à conclusão que ia ficar ridículo eles transformarem. E aí o que o Howard Hawks opta? Por fazer um personagem só, que é aquele monstro que a gente vê, mas na maior parte do tempo a gente só sabe que ele está no quarto ao lado, que ele saiu pra fora, a presença dele está ao redor. E é muito mais angustiante, aterrorizante, antes de mostrar aquele... Então isso no Mas você tá falando mal do Guerra dos Mundos aí, o ET, mas vamos combinar. Aquele ET lá é a cara do ET, o extraterrestre. Pra mim ali foi uma influência direta. Guerra dos Mundos? O ET que aparece no Guerra dos Mundos, ele parece muito com o ET do filme do Spielberg. O que mata pra mim aquele ET é aquele olho tricolor. Aquilo lá acabou. É bem diferente. Aquilo lá acabou. Zoado, mas zoado, isso, né, zoado. voltando ao Vampiro de Almas, você não tem aquela figura realmente do alienígena, você sabe esse artifício, que os corpos estão sendo substituídos, isso que traz... Esse artifício de sugerir e não mostrar, ele é sempre eficiente, qualquer tipo de filme, né? Caso clássico do Tubarão ou do Encurralado também do Spielberg, que você vê só o caminhão. Uma coisa que eu acho interessante nesse tipo de ficção científica, que é uma ficção de paranoia, é que é o seguinte, né? É a história de um cara que grita e não é ouvido, né? Ou seja, a sociedade contra o cara, né? O cara contra a sociedade. É diferente da estrutura do, por exemplo, do Dia em que a Terra Parou, ou do Guerra dos Mundos, que todo mundo sabe a merda que tá vivendo, é uma coisa global, digamos assim. Aqui não, né? Aqui é o cara que fala e não é ouvido, é o cara que fala e é ignorado, que é considerado louco, que é doente, e que, de certa forma, isso vai aparecer em outros filmes de paranoia também, né? Então eu acho que isso é que me chama a atenção. E eu fiquei aqui até viajando, né? Porque eu revi esses filmes muito próximos, e quando eu revi também o Incrível Homem que Colheu, eu fiquei com uma sensação parecida também, porque é a história de um cara que, quando ele vai diminuindo, ele não consegue mais ser, obviamente, visto pelos outros, mas ele grita e não é ouvido também, né? Ele é esmagado por tudo que está do lado dele. Então eu acho que são ficções que, pelo menos para mim, se encontraram ali em algum momento, né? Deixa eu trazer mais uma perguntinha aqui. Deixa eu trazer mais uma. O William, que não é o de Andrade, o William Araújo. Vocês já mencionaram sobre a estética retrofuturista dos filmes? Isso é interessante. O Planeta Proibido, acho que tem muito disso aí. Aquela também, coisa do anacronismo, assim, gritante, né? Acho que a gente falou um pouco sobre isso, sim. Negócio meio sucateado. Só que não aparece muito nesse filme aqui, né? Eu acho que até esse filme aqui, essa questão de não ter o monstro e tal, eu acho que tem também uma preocupação de orçamento aí também, né? Porque, assim, é desses filmes que eu me lembro que é o filme que menos gastou com efeito especial, com 400 mil. Maquiagem, porque praticamente eles tiveram que fazer uma réplica ali em gesso, sei lá como é que eles fizeram aquilo, em borracha. Parece um látex, dos cara, atores, em látex, não sei se tinha isso naquela época,
mas fazem dos atores para fazer aqueles seres que estão ali em processo de clonagem. Fizeram Eu dei uma legal olhada aquela no- cena ali, eu dei né? uma olhada no orçamento dele. Os filmes pequenos, eles custavam em média 200, 250 mil. Esse aqui custou 400. Então ele não custou muito mais do que um Não. filme de baixo orçamento. Por isso que ele lucrou Pois é. bem. Lucrou quase 3 milhões, né? Então Foi muito toca bem, sucesso toca num por ponto conta bem bom. disso, É né? questão de ter pouco recurso. E o filme era pra ter tido um final mais sombrio, né? Pra terminar com ele na rua gritando, né? Vocês são os próximos, e não tinha aquela redenção final ali, né? E alguns comentam até, né, Alexandre, que esse filme ele acaba tendo assim uma linguagem de filme noir, Sim, né? é Começando verdade. em flashback, começa com o cara lá na clínica lá psiquiátrica, sendo taxado de louco, ele vai contando o que Sim. aconteceu. Mas a né? redenção, você Só vê que- redenção ali no final, de qualquer forma. Na verdade, eles vão Tem, atrás, tem. né? Porque os Tem porque, assim, é isso que o Sérgio falou, terminaria Sim. com ele na rua falando, vocês são próximos, não sei o quê. Só Sendo que aí louco, eles né? botam uma espécie de epílogo ali, que é o seguinte, ele fala com o médico lá, o médico já aciona o exército, eles têm aquela questão do passo enfermeiro. Chega mais um que cara conta dizendo uma que coisa- realmente, confirmando que não era louco. confirmando a É a pessoa que história. tenta um happy end, ele dá encaminha pro final, né? Sim. Fica uma certa esperança ali, mas aquilo ali foi imposição dos produtores. Pois Tá? é. O Don Siegel não topou essa ideia. Inclusive, quando sai o remake em 78, esse filme é exibido em 79 sem esse final. Então, em 79, eles passam esse filme no cinema de novo, só que com esse final mais abrupto. E lembrando que o remake, né, sem querer dar spoiler aqui, quem não viu, mas o final é bem mais amargo, né, do remake. Bem mais amargo, Eu acho que gosto até mais. E tinha uma outra ideia também que eles tiveram, mas não foi pra frente, de novo, de chamar o Orson Welles, mas aí na figura do narrador. Ele faria um prólogo e faria um epílogo também contando a história, mas Perseguido a vida toda, acho cara. que não, nesse caso acho que ele foi descartado. Tá sempre It's all associado. true. Mas parece que aqui o Don Siegel não topou a ideia, não acho. E aí os casulos vão parar no cocum. Pois é, tem essa relação também, né? Com É. inspirado ali, né? Agora, falando do final do filme, antes desse desespero todo aí, eu queria que vocês me explicassem como é que a menina na caverna foi Isso é uma transformada. coisa que eu fiquei pensando também. Pois Isso é, é cara. uma falha do filme, né? Porque eles passam o filme mostrando pra gente que precisa ter um casulo ali em gestação e você precisa dormir enquanto o casulo tá se transformando em você. Aí você, de alguma forma, é substituído por aquele clone e aí você morre, sei lá. Ali não, a garota ficou na caverna. Ela dormiu um pouquinho, deu né? uma saidinha pra mijar ali, pra Foi na fazer não sei o janela. quê. Sim. Quando voltou, Mas tinha um casulo ali escondido. Que você não É viu. evolução. É evolução. Você não sabe onde os ETs colocaram os casulos. É verdade, mas... Cara, eu cheguei até a pensar que ela já era alienígena antes, estava interpretando alguma coisa pra ele. Eu também, cara. Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Mas isso... Os verossímeis. Mas isso é para ser justo com o filme, isso rende um plano ali excelente, né? Que é aquele plano e contraplano dela em close, dela com ele, né? Que é ele com aquele olhar desesperado olhando para ela, vendo como o rosto dela se modificou, aí, com aquela cara suja de outra graxa. questão que o Philip Kaufman resolveu melhor, né, no remake. Como Eu não a lembro mulher como é que é aparece, essa reaparece e tal, mas enfim, é diferente. Vou rever então. Não vamos dar spoiler. Mas falamos então de dois desses, tem remakes que valem a pena ser vistos, né? Uma outra coisa, só pra gente aqui finalizar o Body Snatchers, uma das coisas que eu mais gosto, acho que a cena que eu mais gosto é aquela cena que o mocinho, né, o médico, ele olha pela janela, ele vê a praça, né, ele vê a cidade, e depois começa a aparecer aqueles caminhões, tal, eles enchendo os caminhões com os vegetais ali. E eu fiquei pensando nisso, cara, pra mim essa é a cena mais assustadora do filme. E o Don Siegel, ele fez essa cena à distância, né, ele compôs todo aquele pavor, aquele medo, em um plano geral, mostrando todo aquele movimento da sociedade, como ele conseguiu fazer algo aparentemente tão simples ser tão apavorante.
Porque quando o cara olha, ele fala... Tem uma sacada interessante também, que ele fala assim... olha, um dia normal, como qualquer outro, as pessoas estão indo pros seus trabalhos e tal, Pegar né? seus casulos. Pegar seus casulos. Então, assim, mas eu fiquei pensando, eu falei, será que a sociedade era alienada antes ou depois, cara? Porque antes a galera tá fazendo as mesmas coisas também, tava todo mundo indo pro seu trabalho, tava todo mundo ali seguindo a sua regrinha da sua vida, né? Quer dizer, eu também senti uma crítica social aí. Né? Tudo bem que depois os caras vão perder a emoção, tudo ali, virarem alienígenas. Mas, porra, será que antes era tão bom assim, cara? Que todo mundo acordava e fazia as mesmas coisas todos os dias e que você olhava para a sociedade e você reconhecia as pessoas, você já sabia o que as pessoas iam fazer, né? O caminho que essas pessoas traçavam. Eu também senti um pouco, né, esse questionamento, né? O que está vindo de que tá vindo em seguida, é claro que é pior, mas o que tinha antes, será que era tão bom assim? Né? E quando quebra aquela estrutura e os caminhões aparecem e o policial aparece com aquele megafone ali, começa a chamar o pessoal, você quebra uma cadeia ali, não sei, é como se a máquina, né, mudasse ali o caminho de toda a coisa, né? A engrenagem, né? Mudasse a engrenagem da coisa. Esse cara é suspeito aí, ó, esse Rafael aí, eu tô achando que ele já foi substituído, hein? Cara, é que eu fiquei, é aquilo que o William falou, a ficção científica ela leva a gente pra muito longe, né, cara? A gente fica pensando... certeza, cara. A ideia é essa, né? Eu acho que o próximo filme que a gente vai falar, Incrível Homem que Encolheu, é talvez o mais nesse sentido. Existencial, né? É um filme mais mais denso, mais existencial. Mais denso, com certeza. Aliás, é um roteiro até do Richard Madison e o Alexandre citou Encurralado, que não sei se quem tá assistindo aí não sabe, é um roteiro do Madison também. Exatamente. O roteiro é do Richard Madison. E que nesse filme o caminhão é quase um monstro ali, né, cara? Ele tem É o tubarão. É o tubarão, exatamente, né, cara? Ele não é. Ele é quase que tem vida própria. É o som do tubarão. O Madison fez grandes roteiros. Ele é o roteirista também Em Algum Lugar do Passado. Em Algum Lugar do Passado também. Cara, desculpa, só pegando esse gancho no Madison que você falou, até o William citou aqui as versões do Eu Sou a Lenda, né? Que as duas primeiras versões têm outro nome. Eu esqueci agora quais são os nomes. Omega Man, que é com o Charlton Heston. Omega Man é com o Charlton Heston. Isso. O Último Homem da Terra. É a do Vincent Price. E essa versão do Vincent Price, que é muito boa, cara, tem um final extremamente amargo. Bastante os caras invadem a igreja e tomam ele ali. Que é muito parecido com o livro até, Rafael. O final desse com o Vincent Price. Entendi. E a do Heston tem aquele final meio religioso, que ele morre com os braços abertos e tal, Sim. né? Que é uma coisa meio religiosa. A versão com o Heston, ela é mais canastrona, né? Ela é mais canastrona, assim. É com o Heston, né? É com o Heston, não tem como. É mais não, ela é. Eu acho que eu prefiro do Vincent Price, acho que é mais econômico. Eu também gosto mais. É interessante esse livro aí é excelente, cara. Também, que aí acho que isso vai seguir na década de 60, já que a gente tá falando um pouco de outras décadas, é que também divide a década de 50, que eu acho que a partir da metade dos anos 50, os filmes de ficção científica eles começam a ficar mais misturados com terror, como o Rafael falou também, né? Porque a coisa começa a ficar mais pra esse lado. Você tem esses filmes tipo Tarântula, que é de 55. Que eu gosto. O próprio Vampiros de Almas é um filme... se você chegar no Alien, por exemplo, do Ridley Scott, é um filme de terror... Ficção científica, total, né? Total. Isso. E é gore o negócio. Então você começa a misturar bem essa coisa, né? E esse Incrível Homem que Encolheu, ele tem essa questão de existencialismo, mas tem também trechos ali de filme de terror, né? Você ser atacado por uma aranha daquele tamanho, né? Em relação... Eu acho que o grande terror ali que o personagem vive, né? Falando aqui, somos todos homens, é justamente da quebra da masculinidade dele, né? Porque assim, ele é um cara de, 1,90m, super protetor, né, super gentil com aquela mulher e tal. Conforme ele vai diminuindo, ele vai se tornando impotente socialmente. Ele mesmo diz pra ela, o que você tá fazendo comigo? Eu não sirvo pra nada, né? Depois, quando ele ganha a atenção da mídia, que ele é explorado pela mídia, ele acaba ficando mais envergonhado, né? Acho que o grande terror dele ali é perder essa masculinidade. Mas tu já leu o livro, William? Tu leu a história original? Isso consta no livro, né? Eu li hoje que a história original é cheia de abordagem sexual, cheia de relações com sexo. Inclusive na relação dele com a anã que ele conhece, que no filme não é uma anã, né? Eles pegam uma mulher e mostram ela. Não, e tem outra questão bizarra também, que no livro, já que você tá falando do livro aí, tem uma passagem onde ele é abordado por um pedófilo que acha que ele é uma criança.
Olha Tem só, essas cara. coisas bizarras. Eles tiraram isso da história, né? Acaba que no filme esse relacionamento com a Anã é mais de amizade e tal. Mas tem também ali no filme... Ele tinha uma filha, né? Tinha uma filha no livro, que eles né? tiraram fora também. Cara, de todos desses 4 filmes, esse foi o único que eu não tinha visto e também não li o livro também. Esse foi o único, assim, que eu não... Mas sempre que eu li entrevistas com o Madsen, ele sempre fala sobre isso, sobre que o terror vivido pelo personagem principal é justamente a perda, né? A quebra dessa masculinidade que o personagem tem, assim. Tem uma coisa que me chama atenção também, é quando ele vai conhecer a Anã, quando ele conhece a Anã, eles vão pro tomar no restaurante e tal, eles tomam, depois eles passeiam no parque e tal. Ali você vê que o cara tá se comportando que nem um adolescente, né? Parece que ele tá regredindo. Ele tá voltando não só de altura, mas o cara tá regredindo como pessoa também, parece que ele tá descobrindo algo, né? Parece que ele voltou no passado ali. Mas né? ele tá tentando se readaptar, né? Porque naquele momento ele acha que o processo tá revertido. Né? Ele acha que ele não tá mais diminuindo. Né? Ele até começa a se aceitar ali. Depois que ele entra a ladeira abaixo, quando ele percebe que ela tá maior do que ele fala, não, a coisa voltou a acontecer. Ele percebe que não vai ter fim. Mas isso tem uma conexão com o livro também, porque no livro tem uma outra passagem também em relação a essa questão sexual, é que, como o Fábio falou, eles têm uma filha e eles têm uma babá. E quando ele começa a chegar numa idade assim, num tamanho de um adolescente, questão de puberdade, ele começa a ter um crush pela babá. Então tem essa ideia aí que o Rafael falou, que parece que ele vai diminuindo de tamanho e vai retrocedendo também no tempo. Esse filme, comparando ali com o anterior que a gente falou da questão da essência humana, da essência, né? Mesmo que a aparência seja igual, isso aí mostra que também a aparência faz parte da definição, né, do ser humano, porque você Claro. E essa questão do tamanho, você vê lá como é que é o título em português? O Mundo em Perigo, né? Do Them. Que, uma formiga, quando é uma formiga, o que ela é pra gente? Nada, né? Não chega a ser nenhuma ameaça. Agora ela cresce desproporcionalmente e passa a ser uma ameaça à humanidade. Já o ser humano, o cara, em tese, tá com o cérebro funcionando perfeitamente, tá tudo certo, mas, ele fica daquele tamaninho, ele, não serve mais pra nada. Como que é? É engraçado que nesse documentário aí do Watch the Skies, o George Lucas ele fala que quando ele viu esse filme no cinema quando criança, um dos medos que ele teve ao ver o filme foi justamente, exatamente, refletir sobre essa ideia. Caramba, e se eu fico desse tamanho? Claro. Né? Porque eu acho que o filme traz isso, né, cara? Eu acho que o filme traz também uma visão de como a vida ela é frágil, como tu pode ser vulnerável às vezes, né? E aí tu realmente não tá atentando pra esses detalhes, né? Tu vê, tem aquela cena da aranha, que é fantástico aquilo do gato. Animal aquilo ali, né? E então, quando ele é colocado naquele lugar, ele acaba, acho que te faz refletir sobre a fragilidade. Mas essa coisa de diminuir também, e voltando, pegando a lance da regressão do passado, ele volta a ser meio que um homem das cavernas, né, cara? Ele volta a ser meio que tipo um guerreiro. Tem essa coisa do passado. Robinson Crusoe, cara. Exatamente. Eu vi hoje uma coisa muito legal, que o porão vira uma espécie de ilha e ele vira tipo um Robinson Crusoe, que ele tem que aprender a se náufrago, virar. Né? Ele tem que aprender a se virar, cara. E tem essa questão, assim, se a grande parte desses filmes da ficção científica, eles estão olhando para essa questão do universo infinito, né, uma questão quase que exterior, né, vamos dizer assim, da magnitude do universo, aqui ele vai numa direção um tanto contrária, né? Que ele vai para o nível infinitesimal, sem dúvida, submicroscópico. Tanto que a gente vê, né, Fred? O efeito da radiação em geral é criar monstros gigantes, né? Isso. Eu vou ler um comentário aqui, porque eu também... É muito bom, e eu pensei nisso quando eu vi um filme. Muito bom. Alguém falou, ele começa o filme super protetor, bem gentil, mas, na primeira cena ele tá no barco e ele usa todas as argumentações para convencer a mulher a descer lá para pegar o martini para ele. Então começa a dar tudo errado ali, né? Quando o macho hétero, branco, no comando, manda a esposa descer para pegar o martini. É quase uma vingança do universo. Agora, o mais interessante é isso, né? Ela sai 2 segundos depois, que a nuvem ainda tá passando, assim, mas ela sai 2 segundos depois, ela já não é. Não acontece nada. Cara, e eu fiquei pensando nessa nuvem, claro que o filme não vai explicar,
Mas, meu, eu fiquei pensando nesses testes nucleares que os caras faziam no meio do oceano. Eu fiquei falando, meu, será que não tem alguma coisa a ver? Sei lá, né? Cara, tu tem ideia de quantas bombas nucleares já explodiram nesse planeta, cara? Em teste, a gente conhece as duas, né? Tal de biquíni. Principais, mas também essa, mas, cara, é coisa de 2.000 bombas, 2.000 explosões loucura, né, cara? nucleares. Assim. Tem uma coisa legal do Mason, e aí que vem a questão do cara ser um pouco à frente do tempo. Eu sei que o William gosta, o William já falou disso, porque ele não fala só do nuclear, né? Essa é outra coisa que eu li. Aquele livro que eu passei pra vocês, o cara faz esse comentário, porque não é só o nuclear que faz ele encolher. Ele aborda a questão ambiental. Porque também tem os pesticidas, que era uma preocupação na época, e isso é muito além, porque um outro filme fala disso. Que legal. Então, porque aquela grandes perigos. Aquela névoa é uma mistura de pesticida com algo nuclear. Ele foi exposto aos pesticidas antes, e a névoa radioativa acabou fazendo que os pesticidas verdade. fizesse ele encolher. Olha que legal. Eu acho esse um dos filmes mais ricos dessa fase. É demais, né? É demais. É um dos meus favoritos dos anos 50, disparado, assim. E o Madison é um gênio, né, cara? Ele continua de pé o filme, né? Os efeitos continuam sendo bacanas. Legal, né? Pra caramba. Sobreviveu muito bem a passagem do tempo. Aquele monólogo final, cara. O final do filme é lindo aquilo. É maravilhoso. Animal. Aquilo. É maravilhoso. I was continuing to shrink. To become what? The infinitesimal? What was I? Still a human being? Or was I the man of the future? Aquilo é lindo, porque a partir do momento... Isso foi uma coisa muito legal do roteiro, porque no livro... o livro é baseado já em flashback, ele já tá no porão e vai contando. Um flashback, na verdade, seria impossível, porque ninguém mais viu ele, né? Quem que ouvia aquilo? Mas isso a gente releva. E aí ele faria o flashback. E aí, contando de uma forma linear, fica muito mais interessante, porque a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Ele tá diminuindo, e a gente espera, obviamente, como um bom filme hollywoodiano, que a cura vai ser encontrada. E a partir do momento, né, da cena do gato... Né? Que é quando a mulher chega, e é trágico aquilo, a mulher, você imagina a mulher chegando achando que o gato comeu o marido dela e não tô achando, já era. Porque ela deu mole e deixou a porta aberta. E a partir daquele momento que ele vai e se esconde ali no porão, acabou, ele não vai ter mais contato com ninguém. E a gente fica esperando, vai acontecer, eles vão lá aquela hora do alagamento, agora vão encontrar. Não, e não encontram, e no final é a resignação dele, né? A hora que ele sai, tem aquele que você falou, né, Rafael? É lindo aquilo. A hora que ele descobre que ele continua sendo parte do mundo, né, tendo a função dele. E de novo a gente volta numa mensagem religiosa, que ele cita o divino ali, na fala dele, né? Ele fala, agora eu sei que eu existo, né? Quer dizer, o cara só... Eu existo, né? E pra Deus não existe o nada. Não existe né? o nada. Exatamente. Deus Nossa, é incrível. O zero não existe pra Deus. Agora, uma mensagem aí pros senhores que estão aí, que sejam machistas, cuidado, hein? Que vocês, mandando mulher pegar martini aí no barco, não sei o quê, vão ser comidos por gatos. Mas fala aí. Pra dar uma viajada bonita, daquelas que o Sérgio adora. Entre aspas. Não, olha só a divagação que a gente pode fazer nesse filme em relação a esse fenômeno atual todo da vida virtual, né? Se fosse numa situação atual e esse cara daquele tamanhozinho tivesse ali o seu celularzinho pequenininho também, acesso a tudo, ele seria um ser quase normal para uma série de coisas, né? Ele continuaria visível. Ele ia continuar tendo perfil no Instagram, no Facebook. Eu não sei se é estranho o que eu tô falando. Ele ia ter a sua Second Life, né? Ele ia ter a sua Second Life. Não é estranho, não. Faz muito sentido, claro que não. Ele seria até uma celebridade, né? Querendo dizer que hoje a gente some um pouco. Ele continuaria existindo no nosso mundo. Ainda mais agora, né? Pandemia, todo mundo na sua casa. Ninguém sabe se você tá com 1,80 m ou com 30 centímetros. Ele ia certamente mandar um zap pra esposa. Porra, tem uma aranha aqui vindo me comer, cacete, me ajuda aqui. Eu acho que dentro desse escopo, a nível de projeção global, através das redes sociais, um filme dos anos 50 que a gente pode relacionar muito a isso é o 1984, né? Que é isso aí, né? The Big Brother Watching Us. A gente ama hoje o Big Brother, né? Essas pessoas amam a exposição, né? E esse é um filme que denuncia isso já. De um livro que de décadas atrás do filme até, então. George Orwell, gênio, né? Eu quero saber se vocês viram
A Incrível Mulher que Encolheu com a Lily Tomlin. Eu não vi, cara. Não, eu não vi, cara. Porque assim, ó, o Madison, o filme fez tanto sucesso que o Madison ele foi convidado a escrever uma continuação. Ele escreveu A Fantástica Mulher que Encolheu, com a mesma atriz, né, com a Rand Stewart. E a Universal não quis fazer, não, vamos deixar quieto, não vamos levar à frente. E aí ficou guardada essa história até que o Joe Schumacher pega essa história e faz o filme de estreia dele com a Lily Tomlin. Só que eu não vi esse filme. Eu queria saber se é uma comédia, né? Isso é uma comédia. É de 81. É uma eu comédia. não vi, mas é uma comédia. Eu vi o contrário, né? A mulher que fica com 50 pés, 15 metros. E a refilmagem com a Daryl Hannah, que é muito ruim, né? Eu vi Querida e Estiquei o Bebê só. Não, e tem parece que a história, o que inspirou o pessoal a fazer esse filme, a adaptar o livro e tal, foi porque em 57 saiu The Amazing Colossal Man, que é um filme aí colocaram de ficção Incredible também. no nome, né? E botaram Incredible e diminuíram, né? O outro ele aumentava de tamanho. Diz que era muito ruim, né? Também é aquele filme bem trash. Esse eu não cheguei a ver. Não vi também não. Mas fala aí, Alexandre, tem uma pergunta do Fernando Miller sobre o Pica-Pau Bizarro. Por acaso, a imagem do Fred, do Pica-Pau Bizarro, aquele do início lá, né? É do filme Rodan, de Ishiro Honda? Não é do Rodan. The Giant Claw. The Giant Claw. Parece que o título em português foi Ameaça Veio do Polo. Uma coisa assim. Vem do Polo. Ameaça vem do Polo. Tá aí, tem um clipe aí. É difícil lembrar os títulos em português que eles deram, né? Eles misturam tantos parecidos, né? Eles vão se aproveitando, né? Comercialmente da coisa. Esse título aqui fez sucesso. Então vamos chamar a atenção com esse título parecido. O Louva-a-Deus Gigante no Brasil virou Fúria de uma Região Perdida. E tem essas criaturas que acumulam funções, né? A gente viu que tem um gorila astronauta, como é que é? Não, gorila alienígena. Ele é um gorila, ele tem um capacete de mergulhador, um escafandro, que tem 2 antenas, assim. Esse aí recebeu o triplo, hein? Salário triplicado, o ator que fez isso aí. Não, até brinquei, se bobear ele também é um samurai e é vampiro. Deve ser uma referência à Laika, né? Agora, me conta uma coisa, desses gêneros todos, né, desses subgêneros dentro do sci-fi, quais que vocês preferem? Vocês curtem mais, se divertem mais vendo o quê? É espaço, monstro, radiação... É o guilty pleasure ou é o filme mais reflexivo? Aquilo que você gosta. Cara, eu não sei. Eu não sabia responder isso, não. Eu sempre me... Cara, os meus preferidos, assim, são esses filmes que a gente falou, esses 4. Que eu acho que são os mais bem produzidos, são os filmes que são mais fincados num realismo, assim, nesse sentido de você poder refletir, né? Eu pessoalmente adoro uma reflexão, adoro filmes que tenham isso, mas eu acho que tá louco pra um filme não trazer uma carga reflexiva, tem que ser muito zoado mesmo. Mas é que tem alguns. O Spielberg fala uma coisa, né, no Watch the Skies, que esses filmes fazem a gente pensar, que é como se fosse um pilates pro cérebro, né, porque a gente vê e fica pensando naquilo. E tem uma coisa muito interessante, que acaba sendo uma fórmula usada por vários desses filmes, que muitos começam com alguma informação científica, trazendo algum dado real. Por que isso? Porque ele quer trazer um certo ponto de realidade para você falar, olha, aquilo, isso não aconteceu, mas talvez poderia acontecer, talvez um dia possa acontecer. Você para e fica pensando naquilo, né? Eu vi aquele The Mole People, que é o Templo do Pavor em português. Ele começa falando sobre as camadas da Terra, um cara que, sim... Falando esse filme que você vai ver, vai mostrar as camadas da Terra, existem teorias que a gente não sabe o que tem dentro da Terra, é um negócio que você ouve assim, e no final tem uma sociedade lá, que tá, uma sociedade subterrânea, então ele sempre traz alguma coisa assim, né? Mas eu até perguntei isso, eu curto muito esses filmes de viagem espacial. Esses filmes de viagem espacial, eu não sei o que acontece, mas isso é uma característica minha, eu sempre acredito naquilo que eu tô vendo, sabe? Assim, posso dar uma sugestão, Sérgio? Posso dar uma sugestão na linha do que você está falando? Vamos tentar, nós 6 aqui, trazer umas dicas, porque assim, o clipe que eu fiz aí para a live, ele tem todo tipo de filme, né? Nem todos eu vi. Então vamos tentar trazer mais uma dica, a gente deixa esses 4, que são os 4 principais desse período, eu imagino. Acho que vocês concordam comigo. E a gente pode trazer outras dicas de bons filmes que a gente viu nesse período, quem viu, né? Então, nessa linha aí dos filmes de conquista do espaço que você estava falando, né? O Destino à Lua é bacana.
é bacana, assim, mais por um marco, né? De ser um marco do início do período. Um dos principais, certamente inspirou o 2001 lá na frente. Acho que a Conquista do Espaço inspirou até mais, que tem aquela estação orbital que fica... Sim, verdade, aquela estação redonda. Mas esse Conquista do Espaço é bem ruinzinho. Ele não tem nada, não acontece nada, é só os caras viajando. Mas, por exemplo, outros filmes que a gente não comentou, o filme do Rox, O Monstro do Ártico, que é o primeiro de invasão alienígena. Eu adoro esse, adoro. Que é um baita, período, né? É de 1951, é um baita. Antes do Dia que a Terra Parou. Um baita filme também. Eu gostei do... O que o Fábio já citou, Invasores de Marte. Outro bacana que eu acho é o Ameaça Vem do Espaço. Sim. Came from Outer Space. Esse é legal também. Monstro do Mar, aquele do monstrão, aquele do monstrão. 20 mil Fatons. Acho muito bom também. Tudo em stop motion, né? Isso, que é stop motion. Todo stop motion, mas é bacana esse filme também. O Mundo em Perigo. O Mundo em Perigo é Dan, né? Das formigas. Isso, das formigas. Eu gostei do Tarântula, cara. Tarântula é legal. Gostei legal mais do que também. eu imaginava. Eu não conhecia o Tarântula, mas é um filme bem legal mesmo. Bem legal. Bem feitinho, bem construído. Eu acho que como o Dem também. O Dem é bem construídozinho ali. Tem um filme aí que vocês até colocaram no clipe, que eu já vi faz algum tempo, não me lembro muito, mas que eu gostei da época, que é o Emissário de Outro Mundo, do Roger Corman. Esse eu não vi. É um filme que eu acho legal, cara. É um filme que Not of This Earth. Eu gosto desse filme, eu acho bem bacana. E tem um outro do Jack Arnold, me fugiu o nome agora, que é anterior ao Incrível Homem que Encolheu, que é também sobre invasão alienígena na Terra, que é bem legal. É a Terra contra os discos voadores. Esse é muito bom. Esse não, esse é Fred Sears. Esse é muito bom. Não é esse não. É um outro do Jack Arnold, eu vou procurar o nome aqui. Não é This Island Earth? Não, isso não é Jack Arnold, esse não é? Agora, esse que o Fred citou é muito bom. Tem um do Jack Arnold que é chamado The Space Children, que não tá no clipe aí, mas tá naquele documentário que eu falei, Watch the Skies, que tem uma mensagem semelhante ao Dia que a Terra Parou, que são alienígenas que chegam e eles comandam as crianças. É meio absurda a história, mas eles comandam as crianças, parece que para desativar bombas nucleares. Eu encontrei aqui, o título brasileiro no IMDb tá como Veio do Espaço. It Came From Outer Space. Foi esse que o Fred falou. It Came From Outer Space. Eu queria citar dois, mas antes eu queria abrir dois parênteses. Primeiro, já que falaram do Tarântula, quem está assistindo agora, ao vivo, a live, na quarta-feira, dia 1º de setembro, vai ao ar nosso episódio 156 sobre o Clint Eastwood. Por que a relação? Porque ele está no Tarântula fazendo uma ponta. Olha. Não só isso, hein? O anão que faz o Estranho Sem Nome tá no Incrível Homem que Encolheu. Então tá. Uma ceninha bem simples. E não é qualquer ponta, né, Alexandre? Porque o Clint, ele mata a tarântula. Então tá, dia 1º de setembro vai ao ar episódio, e o áudio dessa live que a gente tá fazendo vai ser o episódio seguinte, que vai dia 15 de setembro. Se você quiser ouvir novamente essa conversa, ou indicar para que outras pessoas escutem. Eu queria, então, fazer a dica, mas antes também mais uma alusão a um episódio antigo, que dentro desse tema, e já foi falado hoje aqui, a gente já tratou de um filme no passado, que foi no primeiro episódio de Dicas Triplas que a gente fez, foi o filme que o Sérgio trouxe, que é O Planeta Proibido, de 1956. Bem legal esse filme, bem legal. A gente falou dele lá em 2015, já tem 6 anos, quando a gente fez o primeiro episódio de Dicas Triplas. Então, se alguém quiser ouvir esse papo, tá lá. Agora, os dois que eu queria comentar foram aqueles que eu comentei com os senhores em off. Um é uma versão da Terra-Lua, né? Do Verne, do Júlio Verne, que é um filme de 58, tem até o Joseph Cotten, e o George Sanders. E eu não me lembro exatamente de quem que dirige aquele filme, mas esse filme passava antigamente no canal Futura, sempre, no Cine Conhecimento. É um filme interessante e... Byron Haskin, cara, é o mesmo diretor do Guerra dos lembra Mundos. Um pouco, e toca um pouco nesse assunto que eu acho que foi o William Xará que perguntou, né? Porque é aquele visual bem a lá Júlio Verne, os caras estão na nave espacial com a roupa lá de 1900, né? Tomando chazinho e tal.
E o outro é um filme de experimento de... Como é que você falou? Cientista que faz cagada, que é o 4D Man. Quarta dimensão. Quarta dimensão, o título em português, que é um cientista que descobre um modo de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Ou seja, ele conseguia transpor as paredes, né? Mas aí isso é usado por um colega dele de uma maneira ruim, e tem um efeito colateral que é de ir sugando a energia do campo. Mas ele é burro, hein? Ele é burro porque ele não viu a mosca da cabeça branca, que provou que não dá para ocupar dois corpos no mesmo espaço, que dá aquela cagada. Que aliás é outro filme é um bacana, filme, cara. Adoro esse filme. Adoro esse filme. Eu queria, eu não sei se o Alexandre já acabou. Eu queria também indicar dois aí desse período. Não são dois grandes filmes, mas são duas grandes pérolas do humor. São dois filmes do Ed Wood. Vale citar aí Plano 9 do Espaço Sideral, que é incrível. Eu tenho até em mídia física aqui. Acho sensacional. Dá muita risada. Nossa senhora. Pô, filme feito em casa, assim. E um outro do Ed Wood que é tão engraçado quanto e é pouco falado. Beware. Take care. Pull the string. A Noiva do Monstro, que também é com Bela Lugosi, né? Que tem uma das sequências que eu acho mais sensacional. Que, tipo, a ideia é também do cientista que faz besteira. E aí o cara que tem um monstro lá num fosso lá, sei lá o que é aquilo. E aí, pô, eles tinham que fazer o monstro comendo a criatura comendo o criador, né? Devorando. E aí o motor dos tentáculos não funcionou e o Bela Lugosi deita lá e fica mexendo no tentáculo. Oh, não! Isso tá no Ed Wood, né? Tá no Ed Wood, isso. Esse filme é sensacional. A Noiva do Monstro, isso é muito legal, cara. Deixa eu só reforçar mais um aqui, já que a gente falou do Harryhausen, então. A 20 milhões de milhas da Terra, quem gosta do rei Harryhausen, que tem ele parece muito aqueles monstros do Jazão e os Argonautas, cara. Parece que ele depois meio que reaproveita, mas também é muito bacana pra quem gosta de stop motion. E ele é bem parecido com o King Kong, né? Porque ele vai morrer, ele vai ser atacado quando ele sobe no Coliseu, em Roma. Ele vai enfrentar um elefante ali, porque ele não tem as cobras gigantes da Ilha da Caveira. Então tem toda essa coisa também que eles meio que puxam muito da trama do King Kong pra esse monstro que veio de Vênus e começa a crescer na Terra. É muito bacana também. E você citou um, né, Alexandre, mas tem que lembrar os dois clássicos de adaptação de Júlio Verne, dos anos 50, que 20 Mil Léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra, né? São ambos, né, da década de 50, que são filmaços. Fred falou da Mosca da Cabeça Branca. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse filme, porque eu acho ele interessantíssimo, não só, né, na história. A história ela é incômoda, né? Até hoje você assiste aquilo... Ele é muito dramático, é um filme amargo, né? Ele já começa com a esposa assassinando o marido, e você fala, nossa, o que aconteceu? E é uma narrativa em flashback, que eu acho sensacional. Quem não conhece, assista. Todo mundo conhece o remake do Cronenberg, né? De 86, A Mosca. Mas eu gosto bastante desse original. E, curiosamente, ele tem uma continuação, que é O Monstro de Mil Olhos, Return of the Fly, do ano seguinte, que é de 59, que é um filme bem bacana, em preto e branco, produzido em CinemaScope. É um filme bem legal também, tem uma pegada um pouco mais de aventura, não é tão dramático assim, mas é um filme bem legal que vale a pena assistir também. Às vezes a gente fala a continuação vai ser uma porcaria já por definição, e essa não é, uma continuação bem digna. Uma coisa que eu só querendo voltar um pouco num assunto, que acho que a gente até começou a falar sobre isso. Às vezes é difícil, ainda eu sei que a gente tem essa mania também de ficar separando e colocando gênero nos filmes, mas onde começa e onde termina a ficção científica? Porque agora mesmo eu estava aqui vendo a filmografia do Jack Arnold e eu olhei aqui o Monstros da Lagoa Negra, né, que é um filme bem famoso, adoro esse filme. Cara. E eu fiquei pensando, é ficção científica, cara? Às vezes a gente se pega, falaram no... Muita gente encaixa. King Kong é uma ficção científica? Não sei. Brasil. Brasil, pois né? Eu acho que a ficção científica ela vai ter sempre uma carga futurista, reflexiva, assim. Mas nesse livro do Eric Dufour que o Sérgio comentou, ele faz a diferença do que seria fantasia e ficção. E aí, por exemplo, se o King Kong ele é fruto de um mau uso da tecnologia, de algum experimento, ele coloca como ficção. Se é algo que é etéreo, é natural, que surgiu do nada e ele é fora do que a gente entende como ficção,
ele classifica como fantasia. Mas é claro que a gente tem os meio termos, né? Como é que classifica Star Wars, que tem uma tecnologia, mas também tem a força. Ele próprio cita isso aí no livro dele. Eu acho que é uma E fronteira... você sabe que eu já ouvi alguns argumentos dizendo o seguinte: Star Wars não é ficção científica porque o filme se passa em outro... não se passa no nosso plano aqui da Terra. Ele se passa em uma galáxia muito, muito, muito distante. Então, ou seja, a gente não... No passado ainda. não sei. Talvez a ficção científica ela tá sempre relacionada a nós aqui, planeta Terra humano, e não é o caso de Star Wars, não sei. E, cara, eu acho que tu tem um exemplo assim certeiro. Eu acho que Star Wars é muito mais, ele tá muito mais focado na aventura, em contar uma história em si, do que em fazer refletir, embora tu tire reflexão daquilo. É um filme sobre amizade também, né? Tem uma série de coisas, mas acho que de sci-fi não é. Eu também não consigo classificar como sci-fi. As pessoas sempre relacionam com Star Trek, por exemplo. Acho que Star Trek é Exatamente. sci-fi. Eu ia falar isso. Star Wars é filme samurai, pô. O Star Wars estaria naquilo que eles chamam de Space Opera. Tipo Flash Gordon. Exatamente. Deixa eu citar filme brasileiro. Cita aí pra gente concluir. Calma, filme brasileiro, mas aí, claro, como não poderia deixar de ser, é para o scratch, para comédia, né? Eu tinha pensado já num pra brincar e apareceu um outro que não é anos 50, é anos 60, que é do Ronald Golias, Os Cosmonautas. Mas tem antes, lá nos anos 50, exatamente esse aí, o Homem do Sputnik, lá com o Oscarito, né? Sempre zoando. Agora eu queria fazer uma pergunta para os senhores, saindo até dos filmes, indo para a vida e para a crença. Vocês acreditam em vida extraterrestre? Eu acredito. Eu também. Eu acredito em vida, não necessariamente que seja uma vida pensante, mas... Eu tenho certeza, não vou dizer assim, eu tenho certeza, mas olha só, eu não sei se essa questão me intriga muito. Se houver vida pensante, acho que a gente nunca vai descobrir. Não sei se vocês estão acompanhando, mas os Estados Unidos já estão ventilando algumas coisas, relatos de forças armadas, que assim, já está meio entendido que tem um fenômeno que não se explica, que está relacionado com objetos que você vê no ar. Caças, pilotos viram. Vocês pesquisem aí o evento do Nimitz, que foi até uma coisa que foi publicada no New York Times em 2017. E a partir do momento que foi publicado pelo New York Times, essa coisa está está escalonando. Né? Uma hora vai chegar no Brasil, vai aparecer no Fantástico. Mas isso, procurem também, tem o documentário 60 Minutes, aquele tradicional da CNN, faz uma entrevista com esses pilotos que viram esses objetos. Interessante isso aí. Eu sou uma pessoa, respondendo a pergunta do Alexandre aí, eu sou uma pessoa, como diria o saudoso Abu Janra, né? Eu sou uma pessoa que idolatro a dúvida. Então, eu me dou sempre o luxo da dúvida, né? Se existe, eu acho que é possível existir. Pode ser que sim, pode ser que não. É como alguém falou uma vez, cara. Assim, as duas ideias são assustadoras. Você pensar que tem vida fora da Terra e você pensar que só existe um ser humano. Sim, verdade. Eu penso sempre por outro lado, que é a mesma forma que a ideia da morte, que é o seguinte: o que for é. E não vai fazer diferença se você acredita ou se você não acredita. Isso não vai mudar absolutamente nada. Pois é. Não, e se isso existir, é algo natural, cara. Né? Até que eles cheguem aqui, aí talvez faça alguma diferença. Mas pode mandar o Clatu. Eu ia me preocupar se eu estivesse nos Estados Unidos, porque eles sempre posam lá, porra. Varginha, cara, Pelotas. Eles posam sempre ali em Varginha, Corguinho, aí ó, lembra do ET Bilu? Não, apenas que busquem conhecimento. Tem uma história, pesquisem outras coisas aí também. No Brasil, Operação Prato, pesquisa isso aí. É um dos eventos mais bizarros aí. Os militares investigaram essa porra há 4 meses, cara. Ô Alexandre, tu abriu a caixa o próprio lance de... O cara é... Eu pesquiso esse negócio. Descobrimos um ufólogo. O cara é foda, velho. O cara é PhD na parada, maluco. A cidade de Varginha explora até de forma turística isso. Não sei se vocês já foram pra lá. É verdade. Tem estátua lá tem estátua do ET na praça, sim. Sim. O lance de Varginha é muito sério, tá? Sim, é verdade. É econômica a parada. Vai sair um documentário aí de um americano sobre Varginha. Aqui em Blumenau tem o Oktoberfest, né? Lá em Varginha. Quem for a Santa Maria, de onde eu vim, tem um museu ufológico. Passem lá. Não sei se vocês vão se surpreender muito em Santa Maria. Tem um museu ufológico com... Mas ô William,
Pesquisa aí. CNN UFO Nimitz. Não. 13 minutos, uma entrevista com os 2 pilotos que relatam isso aí. Não, isso aí depois a gente vai conversar em off aí. Se eu conheço o William, ele não vai pesquisar, porque ele quer dormir. Não, eu vou. Eu agora não trabalho aos sábados, eu tô feliz da vida, rapaz. Eu vou pesquisar. Agora tá tudo de bom. Mas vamos encerrar então aí, galera. Tem quase 2 horas de episódio de live. Obrigado aí pela presença da galera. E parabéns ao aniversariante, Rafael Amaral. Muito legal, hein? Rafael, obrigado, galera. Obrigado. Aí. Felicidades. Com ou sem vamos nessa, ETs. né? Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima. Um abraço pra todo mundo. Abraço. Abraço pra todo mundo. Valeu. Abraço. They're here already! You're next!